FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Maringá, Ponte Preta. Apresentação: Júlio Nascimento. 7h21. Grande e forte abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Você que acompanhou a jornada dupla da Copa do Mundo de Clubes, primeiro com a classificação do Palmeiras e depois com a vitória parcial do Chelsea. Jogo paralisado, daqui a pouco a gente informa o desfecho dessa partida. É a Copa do Mundo de Clubes rolando nos Estados Unidos, a CBN, uma das emissoras que tem os direitos exclusivos, acompanhando todos os lances para você. Mas agora o papo é Série C do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 7h30, horário oficial do Brasil, para Maringá e Ponte Preta. Duelo de dois times que integram neste momento a zona de classificação. É duelo direto pelo G8. Vale vaga na próxima fase. Os dois times querendo ficar em condições confortáveis na classificação. E a bola rola daqui a pouco no Willie Davis em Maringá para mais um grande duelo da Série C. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Maringá, Ponte Preta. Esse é o jogo que a CBN transmite a partir de agora em todas as suas emoções. Você conferindo os destaques, os detalhes das equipes, começando com a Macaca. A Ponte Preta hoje no vestiário visitante em Maringá, buscando quebrar uma sequência que já está incomodando. Quem tem o destaque da Ponte Preta? Ele está de volta na jornada sempre trepidante. Grande abraço, boa noite pra você, Rafael Pio. Fala, Júlio Nascimento, um abraço pra você, boa noite pra todo mundo curtindo o Futebol Globo CBN. Exatamente, sequência da Macaca que fez com que a Ponte caísse nesse momento para a terceira colocação da Série C do Campeonato Brasileiro, tendo em vista a vitória do Londrina na tarde de hoje. A Macaca começa na terceira colocação e tem a principal novidade no meio-campo. Aquela dúvida durante a semana desfeita, ou seja, batia de primeira. Elvis fica como opção no banco de reservas e Valentim manda Everton Brito para começar o jogo. Esse é o destaque da Ponte Preta, que está entrando em campo neste momento ao lado do Maringá. E o Dogão, como é que chega o time da casa pro confronto de hoje, Pio? O técnico Jorge Castilho, que não vence há mais tempo do que a Ponte. São 5 rodadas na Série C sem saber o que é vitória. Por isso, precisa voltar a conquistar um triunfo para continuar dentro do G8 do Campeonato Nacional. Serão 4 jogadores à disposição e desses 4, 3 já serão titulares. Os zagueiros Tito e Max Miller, que voltam de suspensão, e o Evanderson, o volante. O atacante Maranhão é outro que fica à disposição, mas esse apenas como opção no banco de reserva, Julião. Os dois times já em campo, daqui a pouco tem o hino nacional em Maringá, a bola rola às 7h30, horário oficial do Brasil, para comentar tudo. Compromisso importante para a Ponte, precisa vencer, para dar tranquilidade também para o técnico Alberto Valentim. Carlos Eduardo de Freitas é o comentarista da CBN. Tudo bem, Carlão? Boa noite pra você. Tudo tranquilo, Júlio Nascimento. Boa noite a você, boa noite, ouvinte CBN, especial torcedor da Ponte Preta. Parada indigesta pra Macaca. A Ponte não vive um bom momento, apesar de estar entre os 8 classificados, mas caindo a cada rodada de posição. E hoje é um jogo importantíssimo diante de uma equipe que tem construído a sua campanha
dentro do estádio Willie Davis, local do jogo de logo mais. A gente percebe Alberto Valentim com algumas mudanças até radicais, como o Elvis, por exemplo, a grande estrela da companhia, fica no banco de reservas. Porém, eu entendi o que o Alberto quis fazer. É um jogo de velocidade, é um jogo de imposição, que a Ponte vai precisar da transição rápida, e a gente sabe que o Elvis tem as suas limitações físicas, longe de ser um limitado tecnicamente, mas fisicamente, para um jogo fora de casa, o Elvis fica devendo. Então o Alberto Valentim opta pela saúde da equipe e a força física para tentar equilibrar as ações diante do time paranaense. Em alguns minutos a bola rola em Maringá e você confere todos os destaques aqui na CBN Campinas. Agora 7h25. Futebol Globo CBN. Governador Ratinho Júnior. Método PSD. Dá certo no estado, dá certo nas cidades, dá certo no Brasil. É a nova política e ela se faz com atitude, velocidade e eficiência para buscar a felicidade do povo. Sem brigas ideológicas, unidos em paz. Com um método moderno e inovador que dá resultados positivos. Um método que funciona. Somos o estado que mais cresce no Brasil, com muitos avanços e investimentos em todas as áreas. Em 6 anos fizemos mais que nos últimos 30. O método PSD dá certo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Maringá, Ponte Preta. Enquanto a bola não rola. Já tem bola rolando no Willie Davids. A bola vai rolar para Maringá e Ponte Preta. É a 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. E atenção, torcedor ouvinte, aumente o volume do rádio porque chegou a hora de escalar os times. Futebol, vamos CBN. Ponte Preta. É a macaca do técnico Alberto Valentim, definida e escalada com o Diogo Silva, o goleiro, camisa 12. Wanderson é o lateral, é o zagueiro, pela direita 34. Emerson Santos, 18, zagueiro central, Arthur, o zagueiro pela esquerda com a 15. Meio campo da macaca, Maguinho 2, Lucas Cândido 25, Dudu 31, Lelkovic 36 e Everton Brito com a 29. Na frente, Jean Dias tem a 7 e Gé vai com a 9. Ponte Preta. Maringá. Ah, mistério na formação. Tony é o camisa 1, goleiro. Max Miller 23, Tito com a 13, John Alexander com a 18 e Ronald Carvalho são os defensores. Ronald com a 3. No meio campo, Buga tem a 14, Wanderson 5, Vinícius Amaral 36. Na frente, Negueba veste a 7, Raí Natalino tem a 29 e Robertinho, camisa 11. A arbitragem do jogo. De Santa Catarina para comandar Maringá e Ponte Preta, o dono do apito, Luiz Augusto Silveira, auxiliado por Bruno Miller e olha que nome maravilhoso, Hector Andrews Jaques. O comentário do jogo. Com Carlos Eduardo de Freitas. Ok, Julião, como nós falávamos, parada indigesta para Ponte, porém ela joga fora de casa, onde ela tem conquistado os melhores resultados, né? A Ponte, ela tem esse DNA defensivo e os bons jogos da macaca neste 2025, eles estão ocorrendo justamente longe de Campinas e hoje é uma oportunidade. A gente sabe que o momento não é tão bom, já é um momento de cobrança, já é um momento de questionamento, mas a Ponte se apega aí neste retrospecto, longe do estádio Moisés Lucarelli, hoje vem com uma formação com o terceiro zagueiro, provavelmente, em alguns momentos podendo se transformar numa primeira linha de 4 jogadores, vem sem o Elvis, né? O Elvis fica no banco de reservas, mas com a força, com a vitalidade e com o motorzinho que é o Everton Brito, né? A Ponte vai se utilizar desse jogo de transição e o Everton Brito se encaixa melhor nesse tipo de jogo. A boa notícia é a volta do Dudu, que pode fazer essa jogada, né? De transição e aproximação dos
dos atacantes, para que a Ponte consiga pelo menos forçar, né, levar perigo à equipe do Maringá. É um jogo sem favoritos. O Maringá também precisa de uma resposta, faz uma boa campanha dentro do seu estádio Willie Davis contra uma Ponte Preta, que apesar de um momento um pouco mais turbulento, longe de Campinas também conquista os melhores resultados. Tendência de um jogo disputado, mas um jogo de um nível técnico até elevado em virtude das boas campanhas de Maringá e Ponte Preta. Muito bem, esse Carlão de Freitas com um comentário do jogo aqui na CBN, tá tudo pronto para o começo da partida. Hoje teremos esse confronto direto dentro do G8 do Campeonato Brasileiro. A Ponte Preta que perdeu a liderança do campeonato depois de derrapar dentro de casa, né? O aproveitamento do Moisés Lucarelli que não foi nada legal, não foi bom, e a Ponte acabou desperdiçando aí a liderança do campeonato, ultrapassada pelo Caxias. Hoje com seu uniforme número 1, seu uniforme principal, com o Alberto Valentim fazendo mudanças na escalação para tentar vencer, e trazendo para você também uma atualização sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, porque hoje, mais cedo, enquanto a CBN transmitia o Chelsea contra o Benfica, a bola rolava já no Brinco de Ouro para Guarani e CSA, com vitória do Guarani, placar de 1-0, gol do Bruno Santos. O Guarani emplaca a terceira vitória seguida na Série C do Campeonato Brasileiro e acessa pela primeira vez o G8. Então o Guarani vai encostando aí nessa disputa pela classificação. Ainda precisa esperar o fim da rodada para saber se termina a 10ª rodada dentro do G8, mas o Guarani chegou, embalou aí sob o comando do técnico Marcelo Fernandes. Apita o árbitro, a bola está rolando em Maringá. Maringá, Ponte Preta. Pode ligar que aqui tem futebol, tem emoção pra você. Júlio Nascimento. Rascando emoções no microfone da CBN. Vem com a gente, a partir de agora é Ponte Preta em Maringá. É a 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A primeira posse de bola é da Ponte Preta. Vem com o Gé. O Gé domina, entrega a bola na metade do campo para Dudu. Dudu faz o toque de bola agora para Maguinho. Maguinho faz a devolução com o Dudu voltando hoje ao time depois de cumprir suspensão. É ele quem domina. Carrega contra a marcação do primeiro. Vem Dudu na condução por dentro. Tentou fazer o toque de bola por dentro. Foi desarmada. A bola volta para o time do Maringá. Volta com o Negueba. Negueba puxa o contra-ataque contra a marcação do Wanderson, pé esquerdo na bola. Negueba ainda ele na condução, pintou cruzamento na grande área, ele buscava o Robertinho, afasta a marcação, a bola volta na metade do campo, ficava ali pro Buga, Buga não consegue o domínio, volta pra Macaca, a bola fica ali no rebate danado dentro do círculo, meio círculo ali da entrada da grande área da Ponte Preta. Agora a arbitragem parou, marcou a falta. Primeira falta é pro time da Ponte pelo campo de defesa, vem na movimentação. Júlio. Pois não, Rafael Pio. A gente falou sobre essa campanha da Ponte em casa nas 2 últimas rodadas. Foram 6 pontos disputados no Moisés Lucarelli, apenas 1 conquistado. Derrota contra o Ipiranga e o empate diante do ABC. Esse Rafael Pio aqui no microfone da CBN. E vem pro ataque o time do Maringá, pintou cruzamento na grande área, afasta a marcação. Mais uma chegada perigosa agora do time da casa. Defesa da Macaca estava esperta, Rafael Pio. Estava esperto, e o Evanderson dessa vez pelo lado direito, foi o Negueba pela esquerda no início, agora o Evanderson, mas nas duas, melhor pro sistema defensivo da Ponte. Lançamento é pra Gé, abriu a capa do Batman, fez o pivô, ficou reclamando de falta, a arbitragem tá dando ali apenas o arremesso lateral, fica na reclamação o Gé. O cabeludo Gé, hein? É o visual dele, versão junho-julho. Você gostou, Julião? Não. Tá. E o Rafael, né? O Rafael Pio hoje aqui está nas vezes dele, mas Antônio Lupe, o aniversariante do dia, verdade. certa feita disse, olhando nos olhos de Gé, que ele estava feio. O Gé falou, não tem problema. Como se a opinião do Lupe pro Gé fosse algo. Um aniversário feliz para Antônio Pupo Lupe. Sensacional. E vem pro campo de ataque o time do Maringá. Afasta a defesa da Ponte, tira dali Emerson. Rasga Dudu, completa de cabeça. Dudu não consegue ficar com domínio de bola. Ela volta, é pro time do Maringá na metade do campo, mas Everton Brito aparece para fazer o corte. Ele vai para a finta, para cima do primeiro. Agora é o jogo parado com falta, mais uma falta do Maringá. O Maringá é daquele time que chega firme, hein, Pio? Chega batendo, né? Lá no meio campo, Lucas Cândido se adiantou um pouquinho, não quis saber, não chegou, cometendo a falta marcada e já cobrada. Sai jogando pelo campo de defesa o time da Ponte Preta, bem na movimentação. A Macaca que perdeu o Danilo Barcelos, uma peça importante, hoje jogando com o Arthur ali, fazendo as vezes de zagueiro. Um dos mais experientes jogadores da Macaca, Arthur, um dos capitães também. Sai jogando o Diogo Silva, ele faz a abertura de bola pela ponta direita, vem pro domínio o time da Ponte, domina Maguinho. Maguinho tentou fazer o levantamento lá pro campo de ataque, a bola passa pelo Jean Dias, dá um sinal de positivo, mas ela sai em lateral. Arremesso está marcado, pelo campo de defesa do time do Maringá para fazer a cobrança. E você pode participar da
nossa transmissão. Estaremos aqui registrando ao longo da nossa jornada as mensagens dos nossos ouvintes. 99186-9070, 99186-9070, mande a sua mensagem também. E vem pro ataque o time do Maringá. Tenta ser jogando o Negueba. Ele faz o passe, conseguiu entregar lá pelo campo de ataque. A bola não chega no Raí Natalino. Antes dele, a defesa da Macaca recupera. Entrega a bola ali o jogador Emerson entregando pra Gé. Gé erra o passe. Ela fica na metade do campo, dividida com o Dudu. Dudu coloca o pé na bola, manda lá pra frente. A defesa do Maringá rasga, tira dali com John Alexander. Ele manda a bola nas mãos do goleiro Diogo Silva para fazer a defesa e sair jogando com toda a tranquilidade do mundo. São 4 minutos do primeiro tempo. É a Série C do Campeonato Brasileiro. A Macaca precisando vencer. A melhor campanha visitante de toda a Série C é da Ponte, tentando manter esses números lá no alto para seguir brigando pelas primeiras colocações. O time comandado pelo técnico Alberto Valentim. Diogo Silva domina, entrega a bola pela ponta direita com Wanderson. Wanderson levanta a cabeça, tenta o lançamento lá para o campo de ataque, foi pro solo, o jogador da Ponte, a arbitragem mudou, seguir, a bola volta, era na direção ali do Lucas Cândido, mas tira a defesa do Maringá, corta, afasta na sequência Wanderson, rasga de cabeça, entrega de graça para Robertinho, é ele quem domina para o time do Maringá pela ponta direita, e Wanderson passa pela ponta direita, pede bola, Robertinho segura, foi Fominha, perde a bola na sequência, vem na cobertura Arthur, manda a bola lá pra frente, chega rasgando o goleirão Tony, de primeira, dá um bico na bola, Tony manda lá pra dar que vai dar certo, virou um lançamento pro Negueba que consegue o domínio, Negueba na condução contra Wanderson, ainda ele, Wanderson protege, na dividida por baixo, melhor pro jogador da Ponte, consegue o desarme, a bola sai pela lateral. E aí, Carlão de Freitas, tá gostando do começo da Ponte até aqui ou não, Carlão? Olha, Julião, primeiro tempo equilibrado, primeiros minutos de equilíbrio, né? Claro que o Maringá, por jogar em casa, toma um pouco mais a iniciativa, já demonstrou isso em 2 oportunidades, não tão claras, mas já deu o recado, né, pra defesa ponte pretana. A Ponte tá ali, estudando, tentando escapulir pra assustar o Maringá. Equilibrado o começo, Julião. Sai jogando o time da Ponte pelo campo de defesa, levantamento do Maguinho, coloca a bola na metade do campo, era com o Gé no trabalho de pivô, a bola desviada, vai embora, em linha lateral, arremesso está marcado, é a favor do time da Ponte. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 5 minutos e 30 segundos é o primeiro tempo em Maringá. 0 pro Dogão, 0 pra Macaca. Central da bola. Mais cedo deu Guarani, hein? Guarani venceu o CSA 1-0, gol marcado pelo Bruno Santos. E no Mundial, o Palmeiras venceu o Botafogo 1-0, gol de Paulinho. Futebol Globo CBN. Pode ligar que aqui tem muito futebol pra você. São 6 minutos do primeiro tempo. Falta marcada agora mais uma de ataque. Time do Maringá já com a 5ª falta do jogo, né? Vai acumulando aí estatísticas negativas. O time da casa, o Tocão, agora a falta ali do Raí Natalino. 6 minutos é o primeiro tempo. Sai jogando o time da Ponte pelo campo de defesa, abertura de bola com o Wanderson. É ele quem domina, Wanderson escapa da marcação do primeiro, volta. Ele recua, entrega a bola ali atrás pelo sistema defensivo, a Ponte Preta sai jogando com tranquilidade ali com o Arthur. Arthur vai conduzindo, carregando, esperando ali o posicionamento do time da Ponte Preta. Agora sim o Raí Natalino vai lá para apertar, fez a sombra o Raí e o Arthur preferiu voltar com o goleiro Diogo Silva, o último jogador da Ponte. Diogo Silva vai na esticada, faz o lançamento lá para o campo de ataque, ele buscava o Jean Dias, afasta a marcação do time do Maringá, a bola volta na metade do campo com o Negueba. Negueba adianta, Wanderson dá um bico na bola com o pé esquerdo, levanta lá para o campo de ataque, mas ninguém do Maringá estava por lá. Fica fácil pro goleiro Diogo Silva sair jogando com tranquilidade. Recomeça pelo campo defensivo o time da Ponte com muita calma nesse momento. Diogo Silva, camisa 12 da Ponte. 7 minutos, 0-0, tá tudo igual. Futebol Globo, CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Vem Ponte, Gé, bateu de fora da área, bloqueado pela defesa do Maringá. Camisa 9, Gé, perigoso, afasta a defesa do Maringá, tenta ligar o contra-ataque. A bola chega na ponta direita com Buga. O Buga dominou, girou. A bola chegou no Raí na ponta direita para Robertinho. O pé esquerdo é o pé bom, Robertinho pintou, cruzamento na boca do gol, afasta a defesa da Ponte parcialmente. A bola botou dentro da área, o chute para fora do gol. Passa sobre o gol do Diogo Silva, se lamenta o jogador do Maringá.
Chance perigosíssima agora do Dogão, hein, Rafael Pio? É a jogada que começou lá pela direita, o Robertinho fez o cruzamento. E muito bem, porque viu que existiam duas possibilidades lá dentro da área, mas aí chegou a cobertura do time Ponte Pretano, primeiro com o Wanderson, e aí na tentativa de finalização, jogou direto pra fora o ataque, ainda com desvio, o escanteio ao lado esquerdo. Escanteio marcado para o time do Maringá fazer a cobrança autorizada, vem levantamento. 8 minutos do primeiro tempo. É a Série C do Campeonato Brasileiro. Negueba na bola, pé direito nela. Vem levantamento da grande área, autorizado. Negueba, saiu mal. Diogo Silva toca de cabeça pro meio da área. A bola tá viva ainda. A defesa da Ponte tenta tirar. Meu Deus do céu, afasta. Tira dali na sequência o jogador da Ponte que recebe a falta. O jogo tá parado. Saiu mal agora o Diogo Silva, hein, Rafael Pio? É o famoso saiu caçando borboletas, né? No cruzamento do Negueba, a cobrança do escanteio lá pelo lado esquerdo de ataque, o Diogo não conseguiu chegar na bola. Pra sorte dele, não cabeceou também como queria o John Alexander, senão poderia ter sido o primeiro gol do Maringá. Carlão de Freitas, Maringá começa a gostar do jogo, Carlão. E tomar muito cuidado com estas bolas aéreas, né? Agora o jogador do Maringá é que ele cabeceou pra trás, né? Porque se ele cabeceia, se ele só espera e deixa a bola tocar na cabeça dele, seria o primeiro gol do Maringá. Então fica o sinal de alerta pra Ponte tomar muito cuidado com estas jogadas laterais. É a Ponte quem domina agora é pela ponta direita, a tentativa do Wanderson ali, o lançamento para Everton Brito, vem a marcação. Não quis correr riscos agora os defensores do time do Maringá, colocou a bola para fora, o lateral está marcado, é a favor da Ponte, já cobrado, lado direito com o Maguinho. O Maguinho domina, carrega a bola na metade do campo, ele volta com o Wanderson. Wanderson foi obrigado a voltar lá atrás, é com o goleiro Diogo Silva, último homem da Ponte Preta. Diogo Silva carrega, ele conduz, jogada pela metade do campo, volta com o Wanderson. Wanderson levanta a cabeça, tem pela ponta direita Maguinho, se apresenta Jean Dias, ele vai tentar esticada pro Gé. Gé tentou, domina a bola desviada, ainda com a Ponte, Lelkovic apenas acompanha, a bola se perde em lateral, o arremesso está marcado, a bola já posicionada para o camisa 36 da Ponte fazer a cobrança lá do esquerdo do campo de defesa, de ataque, aliás, defesa do Maringá, ataque da Ponte. Lelkovic vem na movimentação, se apresenta Jean Dias, pede no apoio Jean Dias, tentou ali o lançamento para Gé, estava bem marcado, Gé não consegue o domínio na sequência no contra-ataque do Maringá, a arbitragem marca a falta do Arthur, o jogo está parado, falta marcada, é a favor da Ponte. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 10 minutos do primeiro tempo, em Maringá segue. Maringá 0. Ponte Preta Em 0. Central da Bola. Jogo entre Benfica e Chelsea ainda é suspenso pela Copa do Mundo de Clubes. O Chelsea vai vencendo o placar de 1-0, gol marcado pelo Reece James e, até o momento, vai avançando para enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. Futebol Globo CBN. Com muita emoção na Série C do Campeonato Brasileiro. Sai jogando o time do Maringá pelo campo de ataque, a bola solta com o Robertinho. Lá vem ele na condução, pé esquerdo na bola, Robertinho tentou puxar para o pé direito na tentativa do cruzamento, foi bloqueado pela marcação da Ponte, volta com o Robertinho, pintou cruzamento na grande área, Raí de cabeça, afasta a marcação, a bola tá viva, ainda tentou um chute, o Maringá travado. Participação providencial agora do Lucas Cândido para salvar o time da Ponte, hein, Rafael Pio? E tudo depois de uma tentativa de armação de ataque da Ponte que não deu certo, né? A bola recuperada pelo Maringá, o cruzamento de novo do Robertinho pelo lado direito e o Lucas apareceu muito bem, mais time da casa. E vem pro campo de ataque agora mais uma vez o time do Maringá, tentativa do lançamento pela ponta esquerda, protege a defesa da Ponte Preta, na tentativa ali do John Alexander, afasta a marcação da Ponte Preta, tira, completa na sequência, Wanderson manda a bola direto para a lateral, Ponte não fica com a posse de bola. 11 minutos, 11 é o primeiro tempo e você pode mandar sua participação, fique à vontade para interagir conosco, mande aí para 991869070, 991869070 é o WhatsApp da CBN que já está aqui em minhas mãos, já registro aqui as primeiras participações e vem para ataque o time do Maringá, vem com o Robertinho, tá longe da área, Robertinho contra a marcação ali do Jean Dias, o Dudu também fazendo a sombra dele, deu combate ali o Dudu, Jean Dias também ajudando na marcação, o time do Maringá fica trocando passes, John Alexander, ele recua para Tito, trabalhando pela ponta esquerda agora com Max Miller. Delícia pro lado. O time do Maringá é um time chique nos nomes, Max Miller, John Alexander, Wanderson, sensacional, hein? E o Alexander é ALECX O C. ANDR.
Alexander. Isso aí na televisão pro cara do caractere é uma Nossa delícia, né? Ele Senhora. deve xingar a oitava geração da mãe do Alexander. Imagina a comunicação interna ruim, aí o repórter lá soletrando pra ele. Fala aí, Não dá. CX, ele... Não, conversa de novo, que eu não entendi. Conversa de louco. É o John Alexander aí, o time do Maringá, uma das feras da defesa do time do Dogão. E tem falta o Maringá. E os 2 pontas estão na bola, hein, Rafael Pio? Exatamente, Negueba e Robertinho. Robertinho de pé na esquerda, Negueba com a direita e a movimentação já na área da Ponte. É falta marcada pro time do Maringá para fazer a cobrança. Abdicou ali da bola, o Robertinho deixou pro Negueba. Pintou cruzamento na grande área, a bola tá viva, o rebote. Espalma, Diogo Silva! Na tentativa ali do Ronald Carvalho. Na sobra dentro da área da Ponte Preta após o cruzamento. Diogo Silva aplica uma defesaça, Rafael Pio. E a sobra sempre do time do Maringá. É o que vem acontecendo nesse primeiro tempo. Dessa vez não foi diferente. Uma pancada na tentativa do Ronald Carvalho. Que defesa do Diogo Silva. Escanteio lado direito, Maringá. Pintou o cruzamento da grande área, toca de cabeça na primeira trave, sem direção nenhuma. A bola sai em linha de fundo, apenas o tiro de meta. Era mais uma vez ele, né? O capita. Ronald Carvalho, o capitão, o homem da braçadeira do time do Maringá. Olho nele então, né, Rafael Pio? Olho nele, bom jogador, defensor, mas quando vai pro ataque ele tem boa estatura, né, Julião? Então, nas bolas paradas, o Ronald sempre vai estar lá na área. Mandar um abraço aqui pra Jéssica e pro João, a galera do Viva Orsp saindo aqui do Viva Day, na roça, ouvindo a narração aqui do jogo da Ponte. Grande Jéssica, João, casalzão, gente boníssima. Boa noite, amigos da CBN, torcendo como sempre. Acho que na defesa já esperávamos isso, mas no meio campo errou demais. Dudu, Lucas Cândido, 2 laterais, dependendo do Jean Dias. Não tá concordando muito aqui com o Valentim. O Paulo Kikuchi, na participação dele aqui, não tá gostando, Cairão de Freitas, do posicionamento tático da Ponte até o momento. Olha o Jean. Jean Dias na tentativa, no ataque da Ponte, o chute longe, pega o goleiro tranquilo, para fazer a defesa. Pois não, Cailão? Primeira finalização da Ponte aos 15 minutos, realmente a Macaca não consegue ficar com a bola, permite o Maringá gostar do jogo, acampar, né, o sistema defensivo da Ponte, e finalizando. O Diogo Silva já fez um verdadeiro milagre, o gol amadurecendo por parte do Maringá. Se a Ponte não adiantar um pouquinho essa marcação, se a Ponte não ficar um pouco mais com a bola, ela corre risco já de tomar o primeiro gol. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 15 minutos é o primeiro tempo, 15 minutos em Maringá, segue. Maringá! 0 pro Dogão. Ponte Preta! 0 pra Macaca. Central da Bola. Mundial de Clubes na Copa do Mundo. O Palmeiras venceu o Botafogo, placar de 1-0. Enfrenta na próxima rodada o vencedor de Chelsea e Benfica. Por enquanto, o Chelsea vai batendo o time português, placar de 1-0. Pode ligar, aqui tem jogo, tem muito futebol pra você. Mais uma falta, jogo parado, o jogo não anda, não desenvolve. 16 minutos é o primeiro tempo. Você pode continuar mandando a sua participação pro nosso WhatsApp 998699070. 998699070. Mande aí a sua mensagem interagindo conosco também. Julião, pois não, Rafael Pio? Sobre a estatura do Ronald Carvalho, 1,83 m, não tão alto assim. O John Alexander, 1 centímetro mais alto, 1,84 m. É que são jogadores parrudos, né? Fortes aí, dá aquela impressão que são maiores. Vem Ponte, Gé dominou, tentou a tabela, afasta a marcação, tira dali. Na sequência deu um bicão na bola também o Wanderson pro time da Ponte. O Gé tá querendo o jogo, tá pedindo bola, mas não tá saindo da jogada, Rafael Pio. Ele fez o pivôzão ali pra tentar jogar essa bola na frente e ter uma condição melhor de definição. A zaga afastou e depois, de qualquer jeito, essa bola ficou fácil com Tony, goleirão camisa 1 do Maringá. 17 minutos é o primeiro tempo, 0-0. Ninguém marcou por enquanto na Série C do Campeonato Brasileiro. Jogo no estádio Willie Davids em Maringá. E vem Negueba faz o giro pra cima da marcação do primeiro. Trabalha, põe, Wanderson tentou fazer a finta pra cima do primeiro, ainda ele na condução. Raí Natalino chegou pra tentar ajudar, a bola voltou pra Robertinho. Robertinho escapou da marcação, bateu com o pé esquerdo, travado. Afasta a
marcação, tira. A bola volta lá atrás com Max Miller. Dominou, trabalhou, soltou essa bola com o Negueba contra a marcação do primeiro. Tem ali por dentro o Buga pedindo para a armação do jogo. É ele quem recebe. Buga organiza o jogo, entrega a bola com o Tito. Antito domina, trabalha pela ponta direita com John Alexander. Chama na tabela ali no 2. Ele vem, a bola pela ponta direita. Trabalha mais uma vez ali com Vinícius Amaral. Ele volta a bola lá atrás. Recomeçando o time do Maringá, trocando passes pelo campo de defesa. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. É a Série C do Campeonato Brasileiro. Tudo igual, por enquanto 0-0. Ninguém mexeu no placar. Como diria Silvio Luiz, o saudoso, ninguém mexeu o doce, né? Tá faltando o gol. Vem a Ponte Preta para o campo de ataque. Vem lançamento agora com o Gé. O Gé não consegue dominar. A bola volta reboteada com o Everton Brito. O Everton Brito tentou no 1-2 ali contra a marcação do primeiro. A bola bate na marcação, volta nos pés do jogador do time do Maringá. Lateral marcado para Ponte fazer a cobrança pela ponta direita. 18 minutos é o primeiro tempo e vem Ponte para o campo de ataque, domina Gé na grande área, a arbitragem está parando, marcando a falta de ataque. Lá vai o Gé reclamar com o árbitro. Eu tenho sentido o Gé até um pouco mais calmo, né, Carlão, em relação ao que era no ano passado, assim, em outros momentos. Mas ainda, às vezes, dá uma recaída, né? Ainda é um fio desencapado, né? O Gé precisa corrigir esta situação porque ele é um ativo da Ponte, é um jogador que fatalmente vai disputar divisões maiores, vai defender clubes maiores ou até no exterior, então ele precisa corrigir, às vezes, esse paviozinho um pouco mais curto, porque ele acaba prejudicando a equipe. E vem para o campo de ataque, vem o time do Maringá, tentativa do lançamento lá por cima, a bola chega na defesa do time da Ponte que afasta, volta mais uma vez, é para o Maringá pela ponta direita. Raí fez o corta-luz, seu professor, é falta nele. O jogo tá parado, falta marcada, falta ali pra cima do jogador do Maringá. Mais uma bola perigosa vem na área da Ponte, Pio. Cometida pelo Arthur, né, Julião? Que deixou a área da Ponte, do sistema defensivo. O Raí tentava passar pelo lado direito, o Arthur não deixou, fechou a porta pra ele. O Bandeira marcou a falta, o árbitro confirmou. Vem mais um levantamento lá pelo lado direito. O Negueba já tá chegando, o Robertinho também tá por ali. Agora a preocupação do sistema defensivo da Ponte Preta. Tem que ter atenção ali, pedindo, cobrando ali, atenção na bola parada do goleiro Diogo Silva, a preocupação na bola parada contra o time do Maringá. Vem Robertinho na bola, ele é canhoto. Diogo Silva pediu para um jogador sair da barreira para marcar ali a sombra, fazer a sombra ali do jogador Negueba. Tá pertinho da bola também, vem Robertinho, levantamento na segunda trave, a bola passa por todo mundo, vai embora, linha de fundo. E aqui, como o estádio é um estádio olímpico, né, Pio? A bola foi lá pra pista de atletismo. Exatamente. Cruzou toda a área. O John Alexander fechava lá pelo segundo pau. A impressão é que as jogadas sempre vão acontecer assim. O levantamento lá na segunda trave é o jeito que gosta de jogar o Maringá. Mas o John Alexander não conseguiu chegar. Ela foi direto pra linha de fundo lá na pista. E eu mandar um grande abraço aqui pra ele, hein? O homem está conosco, o José Henrique Semedo. Grande Semedo. Falou que te encontrou hoje, quase saiu correndo, é verdade, Fernando Freitas? Ele me encontrou na macarronada certa feita, eu estava com o meu sogro Rubão e meu sogro já estava daquele jeito, né? Com o pé no acelerador. Aí assustou o Semedinho. E olha que pra assustar Semedinho... Aí ia sair correndo, né? Bem, vai ter que fazer. Porque tava feia a coisa. Grande Semedo, gente boa demais. A bola volta para o time da Ponte pelo campo de defesa, recomeçando a macaca lá atrás com o Diogo Silva, furou! A bola voltou para o time do Maringá, sorte que ela pingou e perdeu tempo o time do Maringá, o Wanderson conseguiu voltar, ainda ele na condução pela ponta esquerda, afasta a marcação da Ponte completa na sequência, o Dudu recupera. O Diogo Silva levou muita sorte porque o gramado não tá 100%. Foi salvo pelo gramado, hein, Rafael Pio? Nossa, que pichotada, né, Julião? Foi salvo pelo gramado, sim, porque aí a bola quicou, deu tempo de a zaga da Ponte se recuperar. O atacante do Maringá, que não esperava essa pichotada do goleiro da Ponte, mas que lambança, hein? Quase. O Diogo Silva pode falar assim, mas também quem me atrapalhou foi o gramado, né? Ele pode usar essa justificativa aí. Mas foi mal, agora o goleirão da macaca, quase um lance perigoso ali pro Maringá. 22 minutos é o primeiro tempo, 0-0, tá tudo igual, ninguém mexeu no placar até aqui. É a 10ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, a Macaca, a melhor visitante da competição, tentando uma vitória fora de casa para voltar à liderança, quem sabe.
e aí pressionar o time do Caxias. Já a gente dá uma passadinha rapidinha pela rodada da Série C para entender como é que tá a classificação também. Falta marcada para o time da Ponte, vem bola na grande área. Preocupação ali agora para o goleiro Tony. Se há pouco a preocupação era do Diogo Silva, agora é do Tony. Vem Jean Dias, autorizado, lá vem o camisa 7, era Macaca, pintou, levantamento da grande área, Jé dominou, bateu de fora, a bola passa sobre o gol, vai embora. Mais uma tentativa agora da Ponte Preta no lançamento, na tentativa ali do lançamento do Jean Dias, e era o Wanderson, zagueirão, quem tava se aventurando ali na frente do Jean, hein, Rafael Pio? Tava tudo invertido, né? Porque o Natalino foi tentar defender essa bola por parte do Maringá, acabou furando, e ela sobrou, e aí, de fora, de longe, acabou arriscando o Wanderson de pé na direita, pegou muito embaixo, ela subiu e saiu, só tiro de meta pro Tony bater. Foram 2 jogos até o momento na rodada, né? O time do Londrina venceu o Retrô por 4-0, esse Londrina vem muito embalado, inclusive é o líder neste momento com 19 pontos. Passa a Ponte, passa o Caxias, o Londrina tá jogando futebol, 4-0 hoje contra o Retrô. O Guarani venceu o CSA por 1-0, o Guarani é o 7º colocado com 14, ultrapassou o Maringá, né? O Guarani passa o Maringá, pelo menos até aqui na classificação. O Caxias, que abriu a rodada como líder, joga amanhã contra o Ituano, que é outro confronto aí de G8, Ituano também brigando por classificação, então são vários confrontos diretos, né? Guarani e CSA é confronto direto, Maringá e Ponte é confronto direto, jogo do Caxias contra o Ituano é confronto direto, então é uma rodada muito importante se pontuar. A Ponte neste momento com empate parcial vai chegando a 18 pontos, é a terceira colocada, Caxias tem 18, Londrina tem 19, então a Ponte, em caso de vitória hoje, vai dormir na liderança de novo, e aí torce pro time do Ituano segurar o Caxias amanhã. O jogo será no Estádio Centenário, na fria Caxias do Sul. O legal de G8 é isso, né? O time tá lá embaixo, ele ganha 2, ele já começa a brigar por classificação. É quase a metade, né? 8 clubes se classificam. É o caso do Guarani. O Guarani enfileirou aí 3 vitórias e já está no bloco dos classificados. E o David de Jandira manda aqui que esse horário que a Ponte joga, de 7h30, é o horário que a Ponte tem um bom retrospecto. Olha aí. Opa! É um PVciana essa. Esse horário aí é um horário que a Macaca joga bem, manda aqui o nosso ouvinte. Aliás, outro dia estávamos aqui na lanchonete da empresa conversando justamente sobre estas estatísticas PVcianas. PVcianas, exatamente. Grande Paulo Vinícius Coelho. Gênio, né, Julião? Gênio. 25 minutos, é o primeiro tempo, vem a Ponte para o campo de ataque, Jean Dias tentou o domínio, afasta a marcação da Ponte, a Ponte não consegue ficar com a bola, mandou a bola lá pra frente, pra Gé brigar com o zagueiro que não quis correr riscos. O Tito colocou a bola para a lateral, arremesso está marcado, é a favor do time da Ponte, sai jogando pela ponta direita, Gé tem pressa, chamando 2, a bola falta para Maguinho foi pro solo, pediu falta, a arbitragem vai dar, falta pra Ponte, uma falta que pode ser muito importante, o Gé tá indo lá cobrar o cartão, ele faz o sinal, o árbitro tá dizendo que ainda não é o momento de cartão. Entendeu que a falta em cima do Dudu foi falta do jogo, Rafael Pio. E ficou sentindo o jogador Ponte Pretano, também não acho que foi pra cartão, aquela disputa de bola, é claro, sobrou um pezinho ali por baixo, mas apenas a falta marcada, nada de cartão, é pelo lado direito de ataque Ponte Pretano, Jean Dias já tá com a bola nas mãos. Jean Dias, é ele quem vem pra bola, autorizado, vem agora para o levantamento lá na grande área. A bola parada pode ser muito importante para o time da Ponte nesse jogo, já que é um jogo difícil. O Maringá é um time que está invicto dentro de casa, mas não está jogando bem, hein? Tem que aproveitar que o momento do Maringá não é bom. Não vence aí a 6 jogos, contando Série C e Copa do Brasil, são 6 jogos de jejum aí pro Dogão. E a Ponte tem que aproveitar. Falta! Na Série C, 3 empates e 2 derrotas. Os últimos 5 jogos. Além daquela derrota pro Atlético Mineiro, né? Na Copa do Brasil. Falta para a Ponte. Levantamento da grande área, toca de cabeça, bola passa, vai embora. O Wanderson mergulhou, ficou pedindo ali um agarrão na grande área, mas ele não conseguiu direcionar o cabeceio, Pio. Participativo o Wanderson no ataque, né? A bola lá no segundo pau, ficou reclamando realmente de um puxão, mas ele tava no meio da grande área, já próximo da pequena, e aí quando percebeu que não chegaria na bola, se jogou, né, Julião? Nada a marcar, só o tiro de meta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 27 minutos, é o primeiro tempo na Série C. Maringá 0 pro Dogão. Ponte Preta 0 pra Macaca.
Central da Bola. Mais cedo pela Série C, o Guarani venceu o CSA, placar de 1-0, gol marcado pelo Bruno Santos pela Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Nova previsão para a volta de Benfica e Chelsea, 8h30 horário de Brasília, então 8 e 7, daqui a mais ou menos 9 minutos, a nova previsão para a bola voltar a rolar. Chelsea está vencendo 1-0, estamos com 40 minutos no segundo tempo, então teremos ali mais 10 minutos a serem jogados. O Chelsea, por enquanto, vai vencendo e avançando para enfrentar o Palmeiras. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem muito futebol. 28 minutos do primeiro tempo, a Ponte Preta vem para ataque e ganha o escanteio, a Macaca. Vai pintar em mais uma bola parada para a Ponte Preta. Léo Kovic está indo lá para a cobrança. Pertinho dele também tem ali o Maguinho. Bola parada para a Ponte, pode ser perigosa. Jean Dias, na verdade, né? É quem tá por ali também ao lado do Léo Kovic. 28, 0-0. Lá vem escanteio pra Ponte, levantamento do Elkovic pra Wanderson na segunda trave, não consegue cabeceio, a bola volta pela ponta esquerda pra chegada do Lucas Cândido, pintou cruzamento da grande área, o toque do Gé, afasta a marcação, tira dali, bloqueado o chute do Gé. Ele tá querendo, ele tá perigoso, o Gé. E a bola volta mais uma vez pro time da Ponte pela ponta direita para Jean Dias, ameaçou, fez o passe para Léo Kovic, puxou pro pé esquerdo que é o pé bom, pintou cruzamento da grande área, afasta a marcação, tira. No meio do caminho aparece o Buga, coloca a bola para escanteio. A Ponte tá sentindo um bom momento no jogo, hein, Pio? Pressão da Macaca, 2 cruzamentos, um pela esquerda, outro pela direita. No primeiro deles, o Gé bateu o John Alexander no meio do caminho, apareceu para salvar. Depois, o Buga jogou para a linha de fundo, escanteio, mais um pelo lado direito. Vem escanteio para a grande área, 29 minutos, 29 é o primeiro tempo, 0-0. Tá tudo igual, por enquanto ninguém mexeu do placar. Vem bola na grande área mais uma vez. Pintou cruzamento na primeira trave na direção do Gé, afasta a marcação, tira. A bola volta pro time da Ponte Preta, chega rasgando ali o sistema defensivo, coloca a bola direto para fora, a lateral está marcado, é a favor do time do Maringá. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Carlão de Freitas, ninguém mexeu no placar, Carlão. A Ponte melhorou agora, já não passa aquele sufoco, né? Olha aí. E vem pro campo de ataque, bola lançada na ponta direita, Maguinho soltou pra Jean Dias, fez a fita, pintou o gol, bateu pra fora! Jean Dias! Que chance perde o time da Ponte Preta, hein, Rafael Pio? Tá reclamando demais que essa bola teria desviado e ido pra linha de fundo. A arbitragem me parece que marca apenas o tiro de meta, mas desviou realmente. O Jean Dias trouxe pra perna esquerda, não bateu como queria, né? Não pegou em cheio na bola, mas nitidamente ela desviou antes de ir pra linha de fundo. Seria escanteio pra Macaca. A arbitragem tá dando só tiro de meta. São 4 meses, agora 14 jogos, né? Esse é o 14º jogo que Jean Dias persegue o gol. Não tem marcado, né, Carlão, na Série C, mas tem sido um jogador de assistências. É um jogador importante, um jogador do desafogo, né? Precisa refazer a amizade com as redes. A Ponte melhorou no jogo, já não passa aquele sufoco que estava tomando nos primeiros minutos. Pelo contrário, já começa até a gostar da partida, se aproximar do primeiro gol. O Gé é muito participativo, assim como o Jean Dias. Boa trama entre ele e o Maguinho neste último lance. Pelo menos retomou aí a Macaca, já não passa, não corre tanto perigo como correu nos primeiros minutos de jogo. E vem Ponte pro campo de ataque, Everton Brito faz a fita, escapa da marcação do primeiro, entrega na metade do campo, ele vem com calma com o Dudu, calma Dudu, calma, manso, a bola volta pra Jean Dias na ponta direita, entrega a bola com o Maguinho volta pra Dudu com o tratamento da bola, já solta com o pé esquerdo pra Wanderson, deixou escapar, mas corrige ali o Emerson Santos na ponta esquerda, acionando o Arthur trabalhou com o Dudu, que chute, hein? Que chute do Arthur ali pra cima do Dudu, não foi um passe, foi um chute na canela dele, não deu para dominar, a bola volta ainda pra Ponte lá atrás pelo sistema defensivo com Emerson Santos faz jogada de segurança, entrega a jogada pela ponta direita agora, vem carregando o Wanderson se manda, vai embora, 32 minutos do primeiro tempo, 0-0 Maringá e Ponte, você curtido no Futebol Globo CBN Campinas, por enquanto tá tudo igual, ninguém mexendo no placar, vem Ponte, Jean Dias, lançamento na ponta direita, contra a marcação do primeiro, tá sozinho, Jean Dias tenta ganhar ali espaço, ganhou o lateral, foi inteligente
inteligente agora, experiente, o camisa 7 da Macaca para ganhar o lateral, arremesso está marcado, aliás, era o Jé quem estava na jogada, arremesso é pro time da Ponte fazer a cobrança. Vem na movimentação agora Jean Dias com o Maguinho, ele faz o passe no pivô, o time da Ponte tenta buscar espaços, não consegue, afasta a marcação do Maringá, que tenta ali chegar na bola antes do defensor da Ponte, Emerson Santos, vem na recuperação antes do Raí, consegue ficar com a bola, mas se desfaz dela rapidamente. Jogo muito truncado, jogo muito acirrado pra você curtir aqui no Futebol Globo CBN, pois não, Pio? Jogos da Ponte às 7h30 da noite no Campeonato Brasileiro da Série C. A Ponte ganhou do Anápolis 2-0 e do Ituano 1-0, mas perdeu pro Brusque 4-1 e pro Ipiranga 1-0. Então, tá 2-2. 50% tá 2-2. Não é tão bom assim, não. Talvez 5 da tarde seja melhor. Hoje vai ser o desempate. Hoje é o desempate. É porque o nosso ouvinte, ele já tá lá na frente, entendeu? Ele tá prevendo uma vitória da Ponte e o saldo vai ficar positivo. Mas gostei da estatística, foi curiosa a estatística. Às vezes ele tá contando Paulistão, entendeu? Também. 33 minutos do primeiro tempo, 0-0, tá tudo igual. O jogo tá parado ali pra falta ser cobrada da Ponte Preta. Falta já batida, volta a Ponte lá atrás com o Diogo Silva sem pressa nenhuma. Ele entrega a bola com o Emerson Santos, camisa 18 da Macaca, hoje jogando ali como um líbero, né? Um terceiro zagueiro, o Emerson Santos. Vem pro ataque, lançamento pra Everton Brito. A bola foi forte demais. Tentativa interessante da Ponte Preta, Everton Brito não consegue chegar na bola. Afasta a defesa do Maringá, já coloca a bola lá pro campo de ataque. Alexander tentou o chute fora da área, foi desequilibrado ali pelo jogador da Ponte, a arbitragem tá marcando a falta. O jogo tá parado, falta marcada é pro time do Maringá, Pio. O Dudu chegou bem no momento de definição ali, quando vinha pro chute o Raí Natalino, e aí o Dudu por trás cometeu a falta bem marcada, é da intermediária pelo lado direito, mas de novo, vai lá na área do goleiro Diogo Silva. 34 minutos do primeiro tempo, 0-0. Ponte Preta e Maringá estão jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, você curtindo aqui no Futebol Globo. Tem muita coisa pra gente falar depois no intervalo central da bola. A gente vai falar de Copa do Mundo de Clubes, fala também do Guarani que venceu mais cedo o CSA em Bauru no campeonato. E tudo sobre até aqui, Maringá 0, Ponte Preta também 0. Muitos assuntos pra gente tratar durante o central da bola. Você é o nosso convidado já, hein? Depois do primeiro tempo de Maringá e Ponte, falta para Negueba, tentou levantamento da grande área, passa, a defesa da Ponte tira, corta com Wanderson, tem um lateral, arremesso está marcado, é pro time do Maringá fazer a cobrança, vem ali o Vinícius Amaral, lateral esquerdo do time do Maringá, vem na movimentação agora pela ponta, ele busca ali a jogada com Negueba, lançamento para ele, Negueba, recebeu, tentou de calcanhar, a bola bateu na marcação, voltou para Negueba que perdeu a bola, ela volta para Everton Brito, tentou sair jogando, afasta mal, a bola voltou pro time do Maringá, o chute de fora, Diogo Silva! Faz a defesa, Diogo Silva. Segura firme ali, sempre com Ronald Carvalho, o capitão ousado do time do Maringá, Pio. O Everton não afastou realmente como queria, né? Porque a bola tava muito em cima. Ela sobrou pro Ronald, que bateu de pé na direita, uma batida seca, rasteira, perigosa. Ainda mais nesse gramado, é aquele tipo de bola. Se pega um morrinho no meio do caminho, um abraço pro goleirão da Ponte, mas ele tava esperto, fez a defesa em 2 tempos e acalmou as coisas para o time Ponte Preta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Chegamos a 35, quase 36 do primeiro tempo em Maringá, segue. Maringá 0. Ponte Preta 0. Central da bola. Mais cedo pela Copa do Mundo de Clubes, o Palmeiras venceu. Palmeiras. O time do Botafogo 1-0, gol do Paulinho. E nova previsão para Chelsea e Botafogo. Chelsea vai vencendo por 1-0. Jogo paralisado aos 40 minutos por conta do tempo nos Estados Unidos. Previsão nova agora das 8h13. Futebol Globo CBN. Amarelo. Cartão amarelo para Ponte. Arthur foi para cima do Raí Natalino, com o braço um pouquinho mais alto, na altura do rosto do camisa 29 do Maringá. A falta é frontal, a meta do Diogo Silva vai levar perigo, e nem precisava, né, porque já vinha a cobertura, inclusive
mas o Arthur, camisa 15 da Ponte, recebe o primeiro amarelo do jogo. Arthur, que é o líder de cartões da Ponte na temporada, inclusive vem de suspensão, né, Carlão? Tem feito faltas para cartão, camisa 15. E até naquele momento em que começou, né, a sequência de cartões vermelhos para Ponte, foi o Arthur, né? Naquele jogo contra o Anápolis, em que o Arthur também tomou um cartão bobo, às vezes exagera. O Arthur, que é um jogador importante da Ponte. E o jogo tá parado, agora vem para fazer a cobrança ali de falta. O time do Maringá, 37 minutos, 0-0. Maringá e Ponte Preta estão jogando, autorizado. Vem Negueba, chute de longe, a bola bate na barreira. Explode na barreira, vai embora pela linha de fundo, escanteio marcado pro Dogão. A impressão que foi isso que o Negueba queria, né? Porque ele chegou batendo de qualquer jeito. Explodiu na barreira, foi pra linha de fundo, escanteio próprio Negueba, chega pro canto esquerdo pra fazer o levantamento. Também levantamento da grande área, autorizado, 37 minutos do primeiro tempo, tudo igual. Jogada ensaiada, Ronald recebeu, deu a Negueba vai pintar cruzamento, ele faz a finta, puxou pro pé esquerdo, rolou para Ronald, faltou o ensaio, camisa 3. A bola volta de graça pra Ponte Preta, perdeu, Everton Brito deu de graça, voltou pra Negueba, lançamento da grande área, pegou de primeira, empurrou pra grande área, afasta, Emerson, tira dali. Vacilou demais o Everton Brito na saída, porque a Ponte estava com 4 jogadores no contra-ataque, hein, Pio? Tem que erguer a cabeça, né, Julião? Ele foi com a cabeça baixa e aí só pegou na bola ali pro lado esquerdo, só que só tinham jogadores do Maringá. O Gé já saiu disparado, inclusive, pelo lado direito. Se ele ergue a cabeça, ele faz o lançamento e arma o contra-ataque pra Ponte. 38 minutos do primeiro tempo, 0-0. Tá tudo igual. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Hora de opinião aqui na CBN, Carlão de Freitas, 38 do primeiro tempo. A Ponte tem que tomar cuidado justamente quando ela tem à disposição o contragolpe, né? Ela tem que se atentar. Por exemplo, o Everton Brito, ele foi escalado justamente para isso, para fazer a transição com velocidade. Quando a Ponte teve à disposição o contragolpe, justamente nos pés do Everton Brito, ele erra um passe imperdoável, né? E vem o time do Maringá pro campo de ataque, o Robertinho, pé esquerdo na bola, bateu pra fora! Perigoso, Robertinho. Uma canhotinha que não pode dar muita liberdade não, hein, Pio? Já é a segunda que ele arrisca, daqui a pouco acerta, né? E pegou lá no meio campo. Veio trazendo pra intermediária e o Arthur ficou só olhando. Ele foi pra frente e o Arthur pra trás. Trouxe pra perna esquerda, bateu buscando o canto direito do Diogo Silva. Pra sorte da Macaca, ele pegou embaixo, ela subiu e saiu, tiro de meta. A vida da Ponte não tá fácil não, é jogo duro, jogo difícil pra Macaca contra o time do Maringá. Jogo fora de casa. Deixa eu aqui dar um abraço aqui na galera que tá participando também pelo nosso WhatsApp. Boa noite, meus queridos. Hoje de manhã, a Escolinha da Ponte ganhou o Campeonato Municipal de Base. Será que é um presságio do jogo de hoje? A galera lá. Rapaz. A Ponte do Rui Rodrigues ganhou, hein? Newton de Paula tava lá, o filho dele jogou de meio, jogou bem. Na Escolinha já fizeram a parte lá da Ponte, hein? Agora o profissional tem que dar conta do jogo contra o Maringá. E vem pro campo de ataque, lá vem Jean Dias. Jean Dias tentou fazer a finta, recupera o time do Maringá, sai jogando o Tito. Ele rasga, a bola volta na metade do campo com o Wanderson. Vem o time da Ponte, lá vem Wanderson. Pintou cruzamento muito forte. Gol Wanderson. A bola passa por todo mundo, já vai lá ainda conferir para ver se dava para pegar, mas não deu. Ela se perde em lateral, o arremesso está marcado, é a favor do time do Maringá pelo campo de defesa. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na CBN. 40 minutos do primeiro tempo no interior do Paraná, cidade de Maringá. Segue! Maringá! 0 pro Dogão. Ponte Preta! 0 pra Ponte. Central da Bola. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, mais cedo do Brinco de Ouro, o Guarani venceu o CSA, placar de 1-0, gol de Bruno Santos. Futebol Globo CBN. Ponte vem pro ataque, lançamento pra Dudu, invadiu grande área, deu pra trás, Dudu foi bloqueado, desarmado. Escanteio marcado pro time da Ponte bater. Pegou fraco na bola também pra fazer o cruzamento, né, Julião? Se ergue a cabeça, consegue vir por cima, levaria mais perigo. E aí chega na cobertura e joga pra linha de fundo o Max Miller. Escanteio pra Ponte, lado direito a Macaca chegando mais uma vez. 41 minutos do primeiro tempo, vai pintar bola na grande área, a bola parada é fundamental pra Ponte Preta no jogo.
41 minutos. Maringá 0, Ponte também 0. Pintou cruzamento, sai do gol. Tony para fazer o corte. A bola volta para Ponte, volta para Everton Brito, ele ajeita, recuando, entregando para Maguinho. Maguinho joga na segurança ali com o Diogo Silva. O Diogo Silva domina. Espera ali a organização tática da Ponte Preta. 41 minutos é o primeiro tempo. Você curtindo o Futebol Globo 0-0. Ninguém mexeu no placar até aqui em Maringá. Vai pintar a bola na grande área do time da Ponte. Já é lançado. Ele tentou fazer o pivô ali na grande área. Foi desarmado ali por cima. Afastou o Tito. Já liga o contra-ataque para Ronald. Vem para Raí Natalino. Raí Natalino tem Robertinho pertinho dele. É para ele toca. E Robertinho dominou. Entregou para Raí Natalino. Natalino dominou. Chegou com tudo agora o time da Ponte ali com o Everton Brito. O Lucas Cândido deu um carrinho perigosíssimo também. O jogo tá parado, falta marcada, Pio. Rapaz, e que falta, né, pra cima do Natalino, que com certeza tem esse nome porque nasceu no dia 25 de dezembro. E o Lucas Cândido cometendo mais uma falta. Ó, já pedi até as contas de quantas faltas o Maringá teve pelo lado direito. Essa mais uma, poderia até ter pintado um cartãozinho ali, hein? É um risco desnecessário, né, que às vezes a Ponte corre. É mais pesado, né? Toma cuidado lá, o Dudu já sabe. Exatamente isso. O Dudu tá indo lá. É um perigo. Briga. Aí no lance seguinte, chega mais forte, toma cartão. É isso que o Dudu precisa melhorar, né? O Alberto Valentim tem cobrado muito isso do camisa 21, porque ele é bom de bola, né, Carlão? Mas falta ali a cabeça no lugar, né? Bom jogador. Vem falta pro time do Maringá, pintou cruzamento da grande área, afasta Maguinho, tira de cabeça, coloca a bola pra fora, a lateral está marcado. É nova posse pro time do Maringá fazer a cobrança lá pelo campo ofensivo. São 43 minutos jogados por enquanto deste primeiro tempo. 0-0. Tudo igual. Vem Maringá para cobrança do lateral. Vinícius Amaral pintou cruzamento da grande área. Dudu sobe de cabeça. Afasta o perigo, tira dali. A bola volta ainda para o Maringá. Tito tentou novo cruzamento. Chega a defesa da Ponte. Afasta Arthur. Tira o perigo. A bola volta para o time do Maringá. Mas a arbitragem está parando ali a saída de bola. Lateral está marcado. É a favor do time do Dogão. 44 minutos do primeiro tempo. Já tem central da bola. Trazendo tudo sobre Campeonato Mundial de Clubes, sobre Série C do Campeonato Brasileiro, todas as informações que interessam aos nossos ouvintes, você confere daqui a pouco no Central da Bola, também trazendo toda a repercussão de Maringá 0, Ponte Preta também 0. 44. Nada do Chelsea ainda, Julião? Nada do Chelsea. Rapaz do céu, no Brinco e no Moisés a gente já fez jogo com cada raio passando por cima, né, Carlão? Deus me livre. Deus do céu. Eu quero ver em 2026, ano que vem. Na Copa do Mundo. Um Brasil e Argentina, semifinal, tá 1-0. 1-0 pro Brasil, aquela pressão da Argentina e para o jogo 5 horas. Já pensou? O nervosismo que vai dar, a ansiedade, cara. Tá maluco. 44 minutos do primeiro tempo, 0-0. Tudo igual. Vem Maringá pro campo de ataque. Negueba foi lançado pela ponta direita, invadiu a grande área, puxou pro pé esquerdo. Negueba vai tentar o chute, cercado pela marcação, rolou pra trás. Por baixo, chega, afasta a defesa da Ponte. A bola voltou pra Raí, bateu. Diogo Silva faz a defesa, fica na bronca ali com o Bandeirinha, porque ele estava pedindo impedimento. Mas o Bandeirinha entendeu que não, hein, Pio? Entendeu que não. Também fiquei na dúvida. Acho que no momento que o Negueba recebe o lançamento, né? O Diogo Silva queria que a posição irregular fosse marcada. Olha a Ponte. Vem Ponte pro campo de ataque, lançamento da grande área. Recebe a Macaca, Gé. Trabalhou, tentou a cavadinha para Dudu. Chega o goleiro para fazer a defesa. Mais um. Nossa, fazia tempo, hein? Fazia, nossa senhora. Desde 2022, na Copa do Mundo, que virou mania. Mais 5, mais 4. Mais um de acréscimo, vamos até 46, então os últimos 30 segundos, talvez o último lance agora para o time do Maringá. Evanderson tenta o levantamento na grande área, a bola passa por todo mundo. Vai sobrar para o Diogo Silva, goleirão da Macaca, saiu jogando com tranquilidade. Ele entrega a bola com o Maguinho. Maguinho domina, faz a finta, para cima do primeiro toque errado, a bola voltou para Evanderson. Defesa da Ponte está desarmada. Evanderson trabalhou com o Negueba para Vinícius Amaral. Amaral pintou cruzamento, vai ganhar o escanteio no vacilo do Dudu. Olha para baixo, Dudu, não quer saber de conversar com ninguém, bobeou. E é escanteio pro Maringá, Pio. Ele tinha que ter erguido a mão, sabe quando você ergue e fala desculpa? Era o que deveria ter feito o Dudu. Bobeira da Ponte, poderia ter segurado essa bola ou tentado o último ataque do primeiro tempo. Mas a última bola dessa primeira etapa vai ser do Negueba, escanteio lado esquerdo. Escanteio marcado pro time do Maringá. Pintou cruzamento, toca de cabeça pra fora, passa muito perto. Que chance agora do Maringá, hein, Pio? Nossa, que chance, subiu no terceiro andar, me parece. O John
depois da cobrança do Negueba lá pelo lado esquerdo, e ela passou raspando o poste esquerdo do Diogo Silva na última bola do primeiro tempo. Apita o árbitro, aponta o centro do campo, termina em Maringá. Maringá. 0. Ponte Preta. Também 0. Júlio Nascimento. Intervalo na cidade de Maringá, 0-0, ninguém mexeu no placar. Daqui a pouco tem o segundo tempo, mas agora tem Central da Bola. Governador Ratinho Júnior. Método PSD. Dá certo no estado, dá certo nas cidades, dá certo no Brasil. É a nova política. E ela se faz com atitude, velocidade e eficiência para buscar a felicidade do povo. Sem brigas ideológicas, unidos em paz. Com um método moderno e inovador que dá resultados positivos. Um método que funciona. Somos o estado que mais cresce no Brasil, com muitos avanços e investimentos em todas as áreas. Em 6 anos fizemos mais que nos últimos 30. O método PSD dá certo. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Central da Bola. Apresentação: Júlio Nascimento. 8h19. Central da Bola para você aqui no Futebol Globo CBN Campinas. Intervalo diferente, dinâmico para Ponte Preta e Maringá. Por enquanto 0-0, tudo igual. Oxo no placar, ninguém mexeu. 0-0. O Carlão de Freitas, claro, vai analisar com mais calma daqui a pouco todo esse primeiro tempo. Mas o que a Ponte tem que fazer diferente para a segunda etapa? Qual a postura que você não gostou, Carlão? Olha, Júlio, defensivamente a Ponte cometeu muitos erros, né? As bolas aéreas, praticamente todas as que levaram perigo, elas não foram interceptadas, né? A Ponte não conseguiu interceptar as principais jogadas do Maringá, principalmente pelo lado direito, né? Engraçado que a Ponte, ela entra com uma primeira linha defensiva com 3 zagueiros e quando está sem a bola, ela forma aquele quinteto, né? Com o Léo Kovic e com o Arthur. E justamente pelo lado esquerdo de defesa, em que está mais reforçado com essa dobra de laterais, é que a Ponte tem tido problemas. E os zagueiros também não estão conversando, porque os atacantes do Maringá, eles ganharam praticamente todas por cima, né? E a Ponte correu o risco de tomar o gol, principalmente nos minutos iniciais e agora também na reta final. No decorrer do jogo, a partir dos 15, 20 minutos, a Ponte equilibrou, criou também algumas oportunidades, bom diálogo entre Jean Dias e o próprio Maguinho. O Gé bastante participativo, aliás, né, pedra cantada, né? O Gé todo jogo, se não tem balançado as redes, mas tem colaborado demais, participando, brigando, se doando. É assim que tem que ser e hoje não está sendo diferente. É o principal jogador da Ponte no sistema ofensivo, é o cara que consegue reter a bola. Mas eu não gostei da Ponte na criação, sem o Elvis, né? E também sem esse jogador cerebral que encosta nos atacantes. O Dudu não tem essa capacidade, o Lucas Cândido também. O próprio Everton Brito, que entrou para ser esse jogador de transição e também ajudar na armação das jogadas, não está conseguindo. Então a Ponte, ela fica ali tentando uma sobra com o Gé ou numa escapulida do Jean Dias e do Maguinho pelo lado direito. Fora isso, ficou se defendendo, procurando essa bola e não conseguiu encaixar, e no sistema defensivo passando por sufoco, principalmente do lado esquerdo, em que não ajustou a marcação, e o Maringá tem explorado muito esse setor, o setor direito de ataque do time paranaense. Mas um 0-0 até que de bom tamanho, e a Ponte, ela vai precisar aí se impor um pouco mais para tentar algo melhor, para tentar um desempenho melhor na etapa complementar. Maravilha, esse é Carlão de Freitas. Daqui a pouco a gente comenta mais sobre Ponte Preta e Maringá. Por enquanto 0-0 é o intervalo aqui na CBN, agora 8h22. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Maringá, Ponte Preta.
A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. Rir junto fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. PSD, governador Eduardo Leite. O Brasil está precisando de gente que una, que jogue junto, que pense no bem de todos. De gente séria, que cuide do dinheiro público e que trabalhe para melhorar de verdade a vida das pessoas. Que escuta, dialoga e faz acontecer. Por isso eu escolhi o PSD, partido que tem um time forte, de gente preparada e ideias modernas para ajudar o Brasil a dar certo. Felice ao PSD e vamos juntos construir um Brasil diferente. Venha para o PSD. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Maringá, Ponte Preta. Central da Bola. Estamos de volta, agora 8h24, intervalo na Série C do Campeonato Brasileiro, 0-0, Ponte Preta e Maringá, daqui a pouco tem um segundo tempo. Vamos dar uma passadinha rapidinho na Copa do Mundo de Clubes, até porque a CBN transmitiu mais cedo a vitória do Palmeiras contra o time do Botafogo, 1-0, gol na prorrogação do Paulinho, o herói palmeirense Paulinho, garantindo a classificação. Palmeiras, o primeiro time confirmado nas quartas de final. Tá esperando o Chelsea e Benfica. E atenção, hein? Não há previsão de volta para Benfica e Chelsea. O jogo foi interrompido a aproximadamente 7 horas, né? Horário de Brasília, quando estava 40 minutos do segundo tempo. Já são aí 1h30, né, de paralisação. Por conta do clima, do mau tempo, ainda não há previsão para o retorno de Chelsea e Benfica, que vão jogar ali aproximadamente mais uns 10 minutos, né? O jogo parou com 40, então tem mais uns 10 minutos aí pela frente pro Benfica tentar o empate ou pro Chelsea confirmar a classificação para enfrentar o Palmeiras nas quartas de final. Por enquanto, vai se desenhando, Carlão de Freitas, uma revanche, talvez, do Verde contra o Chelsea. Lembrando que na última vez que o Palmeiras esteve no Mundial numa final, acabou perdendo justamente pro Chelsea, o time inglês que vai se classificando por enquanto. É um adversário, é um caminho mais acessível, né, Júlio, que o Palmeiras tomou graças à primeira colocação e os desdobramentos dos outros grupos, né? Nós até falávamos muito disso durante a semana e graças à competência do Palmeiras, que foi merecedor, jogou mais que o Botafogo, teve mais apetite pela vitória. Eu acho que o banco de reservas do Palmeiras mais uma vez foi decisivo, né? E com o Paulinho, não só com o Paulinho, mas o Palmeiras tem mais qualidade na hora das substituições. O técnico Renato Paiva apostou no esquema com 3 volantes, poderia ter colocado aí o Cuiabano para começar jogando, pro Botafogo atacar um pouquinho mais, ficar um pouco mais com a bola, isso não aconteceu. E o Palmeiras brigou demais, né? O Botafogo ainda conseguiu levar o jogo para prorrogação, mas se fez justiça com o gol do Paulinho. Agora o Palmeiras tem o Chelsea pela frente, ou o Benfica, por enquanto o Chelsea, mas é um adversário poderoso na Europa, vem de título na Conference League, porém é um adversário em que eu vejo o Palmeiras com possibilidades de equilibrar, de ganhar o jogo. É um Palmeiras muito vivo, sim, com muita esperança nesta Copa do Mundo de Clubes. Chelsea que gosta de perder para um brasileiro em mundiais. Verdade, né? Ele atrapalhou a vida do Palmeiras, mas contra 22, o Corinthians, né? Tá 2-2, né? Com o Flamengo. O Corinthians e o Flamengo ganham. É isso, né? Isso, o Corinthians e o Flamengo ganham. E vence o Palmeiras. Ele vence o Palmeiras em 22, Tem mais um time aí que pegou o Chelsea, tô tentando lembrar, não tô conseguindo agora, mas não, acho que é isso mesmo. Os três duelos, né? Contra Corinthians, Flamengo agora e o Palmeiras na final. Mas se a gente pegar europeus que perderam para brasileiros nos últimos anos, acho que não tem nenhum que perdeu 2 vezes, não. Chelsea é verdade. É um que gosta, né? Agora, amanhã que o bicho pega pro Flamengo, hein, Carlão? Parada difícil, né, Júlio? Enfrenta aí já é um poderoso da primeira prateleira do futebol europeu,
mas essa Copa do Mundo de clubes, ela está proporcionando tantas coisas legais para o futebol brasileiro, quem sabe o Flamengo pode surpreender, né? Claro que o Bayern ele entra em campo como favorito, mas não dá para descartar o Flamengo. Porém, um jogo com muita atenção, com muito equilíbrio, o Flamengo precisa tentar ficar com a bola, a gente sabe que é difícil, né? E o Flamengo tem essa característica, ele gosta de jogar com a bola, não é um time para jogar atrás da linha da bola, jogar de uma maneira defensiva. Vamos ver o comportamento do Flamengo. Inegavelmente o time alemão é o favorito, mas não dá para descartar o Flamengo nesta disputa. Maravilha, daqui a pouco a gente volta a falar de Série C do Campeonato Brasileiro. Intervalo, por enquanto Maringá 0, Ponte Preta também 0. Maringá, Ponte Preta. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. PSD, governadora Raquel Lira. Com a mulher na liderança política, a história é outra. Cuidar é prioridade máxima. Aqui em Pernambuco, a pobreza diminuiu. É o menor índice dos últimos 14 anos. E já são 13 meses seguidos de redução da violência. Sem falar na entrega do Hospital da Mulher do Agreste e de programas como Mães de Pernambuco. Por mais força feminina na política, feliz é o PSD. Venha para o PSD. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola. Estamos de volta para falar agora de Série C do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem um segundo tempo de Maringá e Ponte. Os times começam a ligeiramente, timidamente, voltar para o segundo tempo. Então vamos com o comentário do jogo. O comentário do jogo. Carlão, sua visão de até aqui, Ponte e Maringá 0-0. Olha, Júlio, um 0-0 até justo, né? Apesar de um ímpeto forte do Maringá, notadamente nos primeiros minutos, a Ponte conseguiu corrigir ali, né? Principalmente no miolo de zaga, né? Uma desatenção entre os três zagueiros e em vários momentos o Maringá conseguiu vencer essa bola aérea, né? E se os atacantes do time paranaense fossem mais competentes, o Maringá teria feito o gol antes dos 15 minutos e por sorte a Ponte não tomou esse gol que atrapalharia demais a sequência dela no jogo. Passado o sufoco, os tradicionais 15 minutos de pressão dos donos da casa, a Ponte começou a se impor. Jogou um pouco mais no campo ofensivo, criou oportunidades com o Jean Dias, né, fazendo um bom trabalho de associação ali com o Maguinho, o próprio Gé brigando, finalizando também, e a Ponte também teve a sua oportunidade com o Jean, né, esse trabalho com o Maguinho, ele cortou e acabou chutando para fora, passou raspando a trave do goleiro Tony. Mas nos minutos finais, novamente, o Maringá emplacou aquela pressão, a Ponte não se entendendo muito na marcação ali, o Arthur e o Lelkovic, e o Maringá atacando muito pelo setor direito de ataque, né? Consequentemente o lado esquerdo de defesa da Ponte, e por ali as jogadas saíram, e novamente o sistema defensivo da Ponte não conversava, o Diogo Silva até catando borboleta em algumas situações, e a Ponte passou por algum perigo, mas conseguiu levar esse 0-0 pro intervalo. No segundo tempo seria prudente a Ponte jogar mais, protagonizar mais, ficar mais com a bola, fazer com que essa bola chegue pro Gé para finalizar. O Elvis pode ser uma arma até na etapa
etapa final, para a Ponte ter um pouco mais de tranquilidade, ter um desafogo, né, para a defesa e tentar atrapalhar a vida do goleiro Tony, finalizar em gol, oferecer perigo à defesa do Maringá, até para assustar, porque senão o Maringá fica muito confortável na partida, vai atacando, uma hora a bola entra. Mas um 0-0 justo, porém a gente espera que a Ponte seja mais aguerrida, né, seja mais protagonista nessa etapa complementar. Muito bem, os times vão voltando para o segundo tempo, teremos algumas alterações aí na Ponte Preta, ao que parece, a gente vai confirmando aí ao longo que a bola rolar. O Rafael Pio daqui a pouco vem com os detalhes aí das alterações no time da Macaca. Vai começar o segundo tempo, por enquanto 0-0, Maringá e Ponte Preta. É a Série C do Campeonato Brasileiro em sua 10ª rodada. Rodada importante para o time da Ponte, é um jogo importante também para tentar voltar a vencer dentro do campeonato. Apita o árbitro! A bola está rolando no segundo tempo. Maringá, 0, também 0. Futebol, vamos CBN. Pode ligar que aqui tem jogo para todo o segundo tempo para você. E vem o time de Maringá para o campo de ataque, vem com Robertinho, o chute de longe, faz a defesa, Diogo Silva. Segura firme, vem para fazer o domínio. O Thiago Silva fica com ela, já tem pressa ali para fazer a reposição. Já lança a bola lá pro campo de ataque para a chegada do Jean Dias. Vem na antecipação o goleiro Tony. Vem para fazer a defesa. Fica com ela o Tony. A bola volta para o time do Maringá. Pintou o cruzamento no campo de ataque. Era buscando ali jogada com o Vinícius Amaral. Afasta a defesa da Ponte. A bola volta com o Ronald pela ponta esquerda. Ronald por dentro para Negueba. Negueba deixou para Raí contra a marcação do primeiro. Voltou para Ronald. Ajeitou para Buga. O Buga dominou, trabalhou com o Evanderson fez o cruzamento, chega a defesa da Macaca, corta, tira dali e manda a bola pra longe. Na sequência, a arbitragem parou para marcar falta, o jogo tá parado, falta marcada é a favor do time da Macaca. Julião, a gente tá aguardando, né, as confirmações das mudanças, porque por enquanto só rolou a bola, mas nada de confirmar. Eu acho que uma é o Sérgio Rafael na vaga do Arthur, né? Exato. Camisa meia dúzia na vaga do Arthur e camisa 15, o Arthur que já estava amarelado. Então essa é uma das mudanças que a gente já consegue ver aqui. Daqui a pouquinho, isso, agora confirmado. Arthur tá indo embora, foi embora, Sérgio Rafael com a meia dúzia tá em campo. Vamos ver se teve mais alguma, gente. Os caras estavam assim. Já confirma. O pessoal da CBN não fala nada pra gente colocar aqui, né? E a gente na transmissão também não ajuda, não mostra lá o quarto árbitro. Tá um esperando o outro. Sérgio Rafael em campo, foi embora o Arthur. Muito por conta do cartão amarelo, provavelmente, né, Carlão de Freitas? A Ponte perde tecnicamente, né? Porque o Arthur, embora estivesse como um terceiro zagueiro, mas é um jogador que tem uma boa saída, tem uma qualidade, às vezes afoito, né? Tomou um cartão até de uma maneira desnecessária, mas era um jogador importante. O Sérgio Rafael é zagueirão, né? Aquele zagueirão truculento, sujeito a chuvas e trovoadas. E volta para o campo de ataque o time da Ponte Preta, domina, escapa da marcação, vem com o Dudu. Dudu dominou, tentou a cavadinha lá para o campo de ataque, chega antecipando ali a defesa do time do Maringá. Ainda pintou cruzamento na grande área, a bola volta ainda para o time da Ponte pela ponta direita, tenta sair jogando, Jean Dias dominou, Maguinho tentou a tabela com o Dudu, deu certo, o Dudu recebeu contra a marcação no primeiro, rolou para Lucas Cândido, bateu, bola desviada na casinha! Ponte Preta da Ponte! Lucas Cândido, uma bomba de fora da área, eu tive a impressão do desvio, matou o goleiro Tony, na boa tabela do Dudu, com o Maguinho, a defesa do time do Maringá ficou parada pedindo que a bola tivesse saído ali. O Lucas Cândido arriscou, mandou uma bomba de pé esquerdo, a bola desviou no meio do caminho, matou o goleiro Tony, foi pra casinha, gol da Ponte, gol importante, a Macaca abre o placar, Rafael Pio. Ele arriscou, realmente, que tabelinha lá pelo canto direito, quando chegou no Lucas Cândido, de longe, ele trouxe pra perna esquerda e bateu, ela tinha o caminho do gol,
mas tinha o caminho do goleirão Tony. Só que no meio do caminho apareceu por ali a cabeça do Max Miller para desviar e matar o Tony, que ficou plantado no chão. Nada pode fazer o goleirão do Maringá. Lucas Cândido com a ajuda de Max Miller. A bola vai pro fundo da rede. É o primeiro da Macaca, Lucas Cândido. 1-0, a Ponte está na frente. Ponte Preta sai na frente, Lucas Cândido abre o placar. A Ponte começa o segundo tempo numa outra rotação, com muita moral, faz o gol, meu caro Carlão de Freitas. É um gol importante, né? Um gol que mostra aí a força dos meio-campistas da Ponte, com esta marcação adiantada, fazendo uma pressão no campo do Maringá. O Lucas Cândido arrematou. E aproveitar também, né? O gramado molhado, um gramado irregular. O Lucas Cândido chutou, contou com desvio e abre aí uma vantagem importante para a Macaca. 4 minutos é o segundo tempo, a Ponte sai na frente contra o Maringá, placar de 1-0, gol do Lucas Cândido. Resultado importantíssimo, a Ponte vai voltando com esse resultado parcial para a ponta do Campeonato Brasileiro da Série C, vai assumindo a liderança, pelo menos até o jogo do Caxias amanhã, e vai mostrando, né, mantém aí esse retrospecto positivo. Fora de casa, a Ponte tem jogado melhor em relação aos confrontos no estádio Moisés Zucarelli, é a melhor visitante da competição. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. São 5 minutos, 5 do segundo tempo em Maringá. Maringá 0. Ponte Preta. Lucas Cândido, 1 para Macaca. Central da Bola. Pelo Campeonato Mundial de Clubes, mais cedo o Palmeiras venceu. Botafogo, partida que você conferiu aqui na CBN, gol do Paulinho. Palmeiras avança às quartas de final e segue sem previsão para o retorno de Chelsea 1, Benfica 0. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem sempre jogo, tem jogo para você. 6 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta vence o Maringá, placar de 1-0, gol marcado pelo Lucas Cândido. Fora da área, ele arriscou. A bola desviou no meio do caminho, matou o goleirão do time do Maringá, deu tudo certo. Lucas Cândido conseguiu colocar a bola na casinha do Maringá, abriu o placar no estádio Willie Davids. E vem pro campo de ataque o time da Ponte, vem com Wanderson. Wanderson tentou levantamento lá, buscando o Jean Dias, a bola passa por todo mundo, volta pro goleiro Tony, tem pressa, Tony afasta a marcação, Tony tenta ali o lançamento direto, afasta a marcação da Ponte com o Sérgio Rafael no meio do caminho, a bola volta pra Dudu, Dudu manda a bola pra longe, a bola se perde em lateral, o arremesso está marcado, é a favor do time do Maringá pelo campo de defesa, sai jogando o time do Maringá, retorna a bola pelo sistema defensivo, ela fica lá atrás com o time, com Negueba dominou contra a marcação de 2 jogadores, escapa bem da marcação, Negueba chega rasgando, vem a defesa da Ponte, numa boa antecipação ali do Wanderson. O Wanderson lá na frente, trabalha com Gé abriu a capa do Batman, fica pedindo a falta, a arbitragem tá parando, marcando uma falta anterior pra cima do Wanderson. Wanderson, zagueirão da Ponte, um dos mais ativos da Ponte no jogo, recebeu a falta, Rafael Pio. Ele deu a vantagem, né, no primeiro momento, só que como o Gé não levou a vantagem, aí ele acabou voltando e anotando a falta e tá sentindo, inclusive, o jogador Ponte Preta. Deu uma travada ali, né, o Wanderson, até... Acho que ele escorregou antes até do contato, né? Tanto é que eu acho que o árbitro não sei se ele tá marcando a falta, não. Aí que mora o perigo, só parou, né? Porque no que ele escorrega, ele bate no jogador do Maringá. Vamos ver o que ele vai anotar ali. Tá saindo de maca, né, o Wanderson. Vamos aguardar aí pra saber qual vai ser o parecer. A preocupação, viu? Ele tá falando que não pro Valentim. Vai tentar voltar. Será que é joelho, cara? Não sei. Vai dar bola ao chão, o árbitro. Escorregou, lance estranho. O Valentim tá desesperado pro Wanderson voltar. O Wanderson tá fazendo um teste ali com o massagista, mas eu acho que ele vai voltar sim. Tá ali pra voltar o zagueirão do time da Macaca. E vem Lucas Cândido, tenta fazer o passe pra chegada do Jean Dias, se atrapalhou todinha a defesa do Maringá, ganha o escanteio, a Ponte, Pio. E agora tá atrapalhada mesmo, né? Que coisa impressionante, a Ponte tentando aproveitar, porque o Evanderson não sabia o que fazer, jogou essa bola direto pra linha de fundo, é escanteio pra Macaca, lado esquerdo, daqui a pouquinho, 2 mudanças da equipe do Maringá, Maranhão e Júlio Rodrigues vem aí. 8 minutos do segundo tempo, 1-0 pro time da Ponte contra o Maringá. Vem pintando, bola na grande área, atenção. Sai jogando ali o time da Ponte pelo canto esquerdo, tentou ser rápido ali o Lekovic. Chegou a defesa do Maringá para fazer o corte e coloca a bola para fora. A lateral está marcado, é a favor do time da Ponte. Teremos mais alteração, hein?
Mais alterações, aliás, acho que tem mais de um aí, né? O Júlio Rodrigues é o primeiro que vai entrar para saída do camisa 18, o John Alexander vai embora para a entrada do camisa 19, Júlio Rodrigues. E vai entrar também o Maranhão, atacante com a camisa 99, jogador que estava suspenso na última rodada. Ele vem para o lugar do camisa 29, o Raí Natalino. Raí Natalino vai embora com a 29, Maranhão, camisa 99, tá no jogo as duas mudanças do Jorge Castilho. Muito bem, 1-0 pro time da Ponte, mexendo o técnico do Maringá. O Maringá também voltou mal pro segundo tempo, né, Carlão? Tentando mexer em alguma coisa no time. E na conversa do intervalo, a conversa do Alberto Valentim, ela surte mais efeito, né? Porque a Ponte, ela veio com uma proposta até mais ofensiva ou mais adiantada, principalmente com os volantes, e a resposta foi positiva nos primeiros minutos. E agora o Maringá percebeu que vai precisar mudar também até a própria postura para equilibrar, porque a Ponte começa a mandar no segundo tempo. E vem pro campo de ataque o time do Maringá, tentando jogada pela ponta esquerda, afasta a marcação, tira dali, a bola volta para o time da Ponte, que tira o perigo de qualquer jeito. Afasta, tira a defesa da Macaca com o Wanderson, que tá de volta ali. A arbitragem tá pedindo para parar, porque o Maringá queria bater o lateral rápido, mas o árbitro tá dando lateral pra Ponte. Nada disso, disse ele. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 10 minutos do segundo tempo em Maringá, segue. Maringá 0 pro Dogão. Ponte Preta 1 pra Macaca. Central da Bola. E teremos o reinício de Chelsea 1, Benfica 0. Os times já estão posicionados no gramado em minutos. Teremos a definição, os últimos 10 minutos para definir quem pega o Palmeiras nas quartas de final. Chelsea vai vencendo 1-0, gol de Reece James. Futebol Globo CBN. Pode ligar que tem muito futebol pra você. Lateral marcada pro time da Ponte. Vem levantamento lá no campo de ataque. Jé tentou dar o bicão na bola pra ganhar o lateral. Passa a defesa do time do Maringá. E com o jogo truncadíssimo pra lá, jogo pra cá. E eu acho que essa dificuldade toda do jogo acaba sendo positiva pra Ponte, né? Já o Carlão fala. Né? Porque vem Ponte, com o Gé, lançamento não chega. Antes dele chegou o Tito. Pois não, Carlão? O jogo truncado favorece a Ponte, porque ela manda no placar, o jogo fica amarrado. A gente percebe o gramado pesado, né? Aliás, a grama alta. E agora o jogo de contato, o jogo de imposição física, ele favorece a Ponte, que também vai buscar o contragolpe para tentar matar o jogo. Falta marcada para o time do Maringá. Falta já batida, bola solta pela ponta direita. Vem o time do Maringá. Tenta sair jogando ali com o Robertinho. Perde a bola, ela volta para Jé. Jé perdeu. Entregou, soltou para Everton Brito. Everton Brito trabalhou pela ponta esquerda. Vem para a finta, para cima do primeiro. Ainda ele na condução. Carrega com o Jean Dias. Puxou para Leukovic. Pintou, tentou o cruzamento. Afasta a marcação do time do Maringá. Coloca a bola para escanteio. Leukovic aí vai se firmando, né? No time da Ponte Preta, chegou para substituir o Danilo Barcelos e vai ganhando cada vez mais espaço. Ganhou agora o escanteio, Pio. Barcelos fora por cirurgia. Colocou na frente, né? Tentou o cruzamento. O zagueirão apareceu por ali no carrinho, jogando para a linha de fundo. Mais um escanteio para a Ponte, lado esquerdo. Zagueiros e Gé já na área. Lá vem, bola para a grande área, autorizado, levantamento direto nas mãos do goleiro Tony. Segura firme, o goleirão do Maringá, vem para fazer a defesa, Pio. E foi firme dessa vez, né? Ela tinha até o caminho do gol, podia ser um gol olímpico do Jean Dias, mas foi bem ali, o Tony fez a defesa. E agora ali, cartão amarelo pro jogador da Ponte, é o Dudu que recebeu o cartão, será? É o Dudu, ele parou o contra-ataque, né? Não era nenhum contra-ataque, era só um ataque da equipe do Maringá, acabou, olha desnecessariamente, ele deu uma tesoura, né? O camisa 21 da Ponte. E eu vou ser radical aqui, viu, Carlão? Eu já tiraria o Dudu. Então, porque o Júlio... Ele tá nervosinho já de novo. Ali já era falta tática. Pô, a falta tática, olha aí. Só segura, né? Pô, chega no corpo do cara, derruba o cara, isso faz parte também. Não, ele não satisfeito, ele vai lá e dá uma tesoura. Pega um árbitro meio xarope aí, querendo mostrar serviço, já dá o vermelho, já arrebenta toda a proposta tática da Ponte. E vem pro campo de ataque o time da Ponte. Gé lançado, se perdeu na tentativa ali o Gé. Não conseguiu achar a bola. O Gé e ela fica de graça agora pro time. Acho que ele fez o movimento ali de sair, ó. Tá acenando pro banco, olha lá. Dudu, vamos ver.
Exatamente, tá o Léo Kovic ali pertinho dele também. Tá conversando ali, interagindo com o banco da Ponte Preta. O Dudu agora sinalizou lá de novo. Não vai dar, não. Ou às vezes também reconhece também, né, o que tá acontecendo. Agora é porque tá mais uma expulsão, esquece, aí acabou. Aí não tem segunda chance, né? Torcida. Quinta chance seria. Se o time já. foi de avião lá, a hora que apareceu um avião na região do Viracopos, já fica complicado. Não pode, vai tem que sair tomar mesmo. cuidado. Vai mudar daqui a pouquinho. Léo Oliveira na ponte. Léo Oliveira já e vem pro campo de ataque. O time da Ponte, bola solta pela ponta esquerda, tentou cruzamento, afasta a marcação, tira. A bola volta pro time da Macaca lá atrás, tenta o toque de bola ali pela ponta esquerda. O jogador que era o Sérgio Rafael, ele não consegue ficar com o domínio de bola, ela fica de graça pro time do Maringá. Tenta ser rápido ali o Robertinho no contra-ataque. Robertinho não consegue ficar com ela também. Ela volta, recomeça. Lá atrás com o Júlio Rodrigues. Ele manda a bola pro campo ofensivo, sobe de cabeça, Maranhão não consegue o domínio, ela fica pro time da Ponte agora com o Dudu. Dudu coloca no chão, trabalha com o Maguinho de primeira, acionando jogada ali com o Everton Brito. O Everton Brito tentou chamar a tabela ali, deu certo, a bola voltou para Dudu tentou jogar pelo meio, deu certo porque o Lucas Cândido ganhou na velocidade, consegue o passe, boa bola para Everton Brito, invadiu grande área, adiantou, ainda ele, Everton Brito foi pro solo, ganhou o escanteio. Que vacilo do Everton Brito. O Gé tá desesperado porque era só o Everton Brito fazer o gol. Rafael Pio. Julião, é aquela história também, né? O gramado não tá dos melhores, aí ela vem quicando, né? E quando ele foi tentar jogar na frente, ela subiu um pouquinho. E aí pegou ali no peito do pé, ela se adiantou, foi pra frente. O Tony tentou fazer a defesa, mas jogou pra linha de fundo. Fica sentindo o goleirão da equipe do Maringá, mas tem escanteio a Ponte lado direito. Escanteio marcado por time da Ponte para fazer a cobrança. Daqui a pouco teremos a alteração na Macaca e deu tiro de meta, né? Mudou de ideia. Estranho, porque ele saiu apontando ali pro... Ele poderia dar falta ou escanteio, né? Porque eu achei que o último toque foi do Tony. Ele saiu apontando ali para a direção do corner, né? Depois ele acabou mudando ali. E ao que parece, o Dudu já se foi, né? Foi pra não mais receber o cartão. A alteração da Ponte, Dudu 21 deixou o gramado. Léo Oliveira 55 tá em campo. A segunda alteração do técnico Ponte Preta. Léo Oliveira, que durante o Campeonato Paulista, Carlão de Freitas, era titular nesse time da Ponte, justamente no lugar do Dudu. Mas vem Maringá pro campo de ataque. A batida de primeira pra fora! Que balaço perigoso agora do time do Maringá. Defesa da Ponte tomou um sustaço, Pio. A primeira chegada do Maranhão. Aliás, a jogada entre os dois atletas que entraram agora há pouco, né? O passe acontecendo pelo camisa 19, o Júlio Rodrigues, e o Maranhão arriscando de perna direita. Ela saiu à esquerda do Diogo, quase o primeiro gol do Maringá. Pois é, até chamava você pra interação, Carlão de Freitas, no momento que o Maringá chega forte. 1-0 pra Ponte, Carlão. Tomar cuidado, né? Porque o Maringá com o Maranhão na primeira parte do campeonato, na Série C, ele foi um dos destaques. Lembra que na estreia contra o Guarani, ele foi um assombro na ocasião. O Léo Oliveira começou bem a temporada, né? Como um jogador importante, um titular no meio-campo da Ponte. Porém, o Dudu pediu passagem. O Dudu, tecnicamente, ele é mais qualificado que o Léo. Só que o Dudu é um menino maluquinho, né? Então, por isso, o Léo Oliveira ganha esta oportunidade. Acho que o Dudu sai até por ele estar pendurado com o cartão, porque se estivesse zerado, ele permaneceria, até porque fazia um bom jogo. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Só para informar os nossos ouvintes aqui, né? Voltou o jogo lá nos Estados Unidos, Chelsea 1, Benfica 0, 44 do segundo tempo, hein? Então o Chelsea aí alguns minutos de confirmar a classificação e, se confirmada, reedita aí um duelo recente de Mundial contra o Palmeiras nas quartas de final. E vem pro campo de ataque o time do Maringá, domina Maranhão pela ponta direita, ele tentou ali o passo, mas a bola bateu no chão, acabou enganando o jogador do time do Maringá, afasta a defesa da Ponte, da sequência corta, a bola volta lá pro time paraense, lá atrás, recomeçando, trabalhando com o Tito, levanta, consegue domínio ali, o Vinícius Amaral, ajeitou para Júlio, bateu pra fora! Tentativa, mais uma perigosa, chegou o Júlio Rodrigues mandando uma bomba, ela foi pra fora, Pio! Que coisa, né? Agora o Maringá chegando com a sua linha de frente, a ajeitada ali no peito e o passe do Vinícius Amaral pra chegada do Júlio Rodrigues batendo de perna esquerda, ela subiu e saiu, e aí o goleirão Diogo Silva
pagou geral pro sistema defensivo da Ponte. 18 minutos, 18 do segundo tempo, 1-0 pro time da Ponte contra o Maringá. O jogo tá parado agora, a tentativa ali do time do Maringá era uma falta de ataque, a arbitragem deu sequência, a bola é do Maringá, volta pela ponta direita, domina Max Miller, ele adiantou, soltou essa bola pela ponta direita contra a marcação do primeiro, carrega ainda ele, tentou o domínio de bola ali, na tentativa do passe, Sérgio Rafael espanou o taco, ela fica ainda pro Maringá, agora a arbitragem tá parando, marcando a falta, no segundo tempo que não anda, né? Travado. Segundo tempo muito travado, né, Carlão? O que é melhor pra Ponte, né? Porque ela vence o jogo, mas em termos de qualidade de partida é muito ruim, né? Porque o jogo fica picado agora em função da lesão do jogador do Maringá, mas o jogo não andando favorece a Ponte. Agora, não pode recuar tanto, né? A gente percebe aí com a entrada do Sérgio Rafael, fica o Léo Kovic ali também fazendo o quinto homem no sistema defensivo, mas a Ponte não pode recuar tanto, não pode dar espaço, até porque o Maringá tem a qualidade, já mostrou isso principalmente nesta trama com o Júlio Rodrigues e o Maranhão, então voltar com aquela postura dos minutos iniciais, com uma marcação adiantada, arriscando, chutando de longa distância, até para dar tranquilidade para a defesa. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. Chegamos a 20 minutos do segundo tempo em Maringá, Série C do Campeonato Brasileiro. Maringá 0, Ponte Preta 1. Central da Bola. 47 minutos do segundo tempo nos Estados Unidos, Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea vai vencendo o Benfica 1-0, gol de Reece James. Teremos jogo até 51 minutos, então são mais 4 aí pro Chelsea confirmar a classificação e confirmar que pega o Palmeiras nas quartas de final. Julião. Pois não, Rafael. O Tito já foi retirado do gramado, foi ele quem sentiu. Daqui a pouquinho 2 mudanças da equipe do Maringá, por enquanto o time da casa com 1 a menos em campo. A bola volta pro time da Ponte. Pelo campo de ataque domina, sai jogando ali o Everton Brito. Everton Brito tentou fazer o passe, afasta a marcação, tira. E agora a arbitragem está sinalizando que teremos então a alteração sendo processada, justamente essas duas, né, que você mencionou, certo, Rafael? Certíssimo, então o Tito foi embora e entrou o camisa 22, que é o Rafinha. Tito foi embora com a 13, Rafinha 22 vem pro jogo. E a outra alteração, a saída do camisa 11, o Robertinho, para a entrada do 30, que é o Danielzinho. 30, Danielzinho vem pro jogo, o Robertinho com a 11 foi embora. As 2 mudanças no Maringá. Aliás, o Robertinho, que foi um dos mais fumaceiros jogadores aí do time do Maringá, né? Jogando aqui pelo lado direito, ele infernizou a defesa da Ponte, ó. E vem pro campo de ataque o time do Maringá, pintou o gol de empate, milagre do Diogo Silva! Impressionante, Diogo Silva faz um milagre, uma defesaça. O time do Maringá veio costurando, o Danielzinho na sua primeira participação ficou cara a cara. Só ele, o goleiro Diogo Silva, saiu no X e fez um milagre, Pio. E ele fica se lamentando demais, o camisa 30. Que defesa do Diogo, escanteio próprio, Cobra. Escanteio, levantamento na segunda trave, toca de cabeça, Diogo Silva. Vem pra fazer a defesa espetacular do Diogo Silva no lance anterior. A jogada do Danielzinho com o Júlio foi espetacular e o Diogo Silva defendeu ali de joelho, impressionante. Essa defesa é uma defesa de futsal, né, Pedro? Que fumaça que os 4 que entraram agora no Maringá vem fazendo, né? As jogadas todas acontecendo com eles. 22 minutos, Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. 22 minutos, é o segundo tempo, Ponte Preta 1-0 contra o Maringá. Resultado importante, gol parcial até aqui do Lucas Cândido, vai sendo por enquanto o artilheiro do jogo. Lucas Cândido marcou no segundo tempo, escanteio, bola direta pro gol, pega o goleiro, a bola voltou, Léo Oliveira bateu pra fora, que chance, perde a Ponte, Rafael Pio. Aliás, ele tava sozinho, né, Júlio, dentro da área, poderia ter segurado, poderia ter esperado, escolhido o canto e batido, do jeito que a bola chegou, ele bateu, ela saiu à direita do goleiro Tony, perde uma grande chance a Ponte. Ângelo Di Maria empata pro Benfica lá nos Estados Unidos no último minuto, cobrando pênalti, toque de mão na área.
Gusto fez o pênalti contra o Chelsea. Di Maria converteu. Benfica 1, Chelsea 1 por enquanto, com um alerta de prorrogação, hein? Nos Estados Unidos. Os 2 jogos do dia com prorrogação, hein? E vai ser a tônica agora, né? Equilíbrio, né? Mata-mata. Carlão de Freitas, 23 minutos aqui, Ponte 1, Maringá 0. A Ponte ainda conseguiu assustar, porque o Maringá criou possibilidades reais, cristalinas de gol, os jogadores costurando pelo sistema defensivo da Ponte, e isso não pode acontecer. Tem que reforçar essa marcação, ajustar, né, esse corpo a corpo com o jogador do Maringá. Agora, o Léo Oliveira teve a chance para matar o jogo, né? A bola se ofereceu para ele, dava para pentear o cabelo, arrumar o uniforme, pensar no estilo de comemorar. Ela veio se oferecendo totalmente para ele arrematar em gol, ele arrematou, mas ali é bola para fazer, né? 24 minutos do segundo tempo, 1-0 para o time da Ponte, vai vencendo o jogo, marcado pelo Lucas Cândido, resultado que vai devolvendo a Ponte a liderança do Campeonato Brasileiro, pelo menos até amanhã. O jogo é entre Caxias e Ituano, o jogo é na casa do Caxias. Caxias teria que vencer para voltar à liderança do campeonato. Por enquanto a Ponte vai retomando a ponta e vem pro ataque o time do Maringá. Vinícius dominou pela ponta direita, pintou cruzamento da grande área, a bola passa por todo mundo, vai sobrando ainda pro time do Maringá com Negueba na ponta esquerda, tentou fazer o passe, vem na antecipação a defesa da Ponte. Negueba foi rápido, entregou para Júlio Rodrigues, pintou cruzamento, furou Sérgio Rafael, afasta Lelkovic, tira dali na sequência Maguinho, ela volta para Jean Dias domina, agora com calma. É o momento de ter paciência e tranquilidade. A Ponte tá ganhando o jogo, tá com muita pressa a macaca. Jean Dias entregou, soltou na metade do campo, chama a falta ali, o jogo tá parado. Por acaso o momento de repente pensar no 10? Júlio, ainda não. 25 minutos, o jogo ainda tá truncado, mas ele já poderia pensar em alguma coisa, né? Até pra dar um pouco mais de velocidade, né? É claro que com a entrada do Elvis, a Ponte ficaria mais com a bola, mas aí um Elvis ligado no jogo, um Elvis interessado e participativo, né? Porque o jogo requer isso, o jogo pede isso, o jogo pede imposição física, né? Então talvez o Elvis aguardaria mais aí uns 5, 10 minutinhos a permanecer com esse resultado de 1-0, aí seria interessante sim a entrada do Elvis, até para colocar um pouco mais de cadência nesse time da Ponte, ficar com a bola no campo ofensivo. Maravilha, esse é Carlão de Freitas com a análise aqui do jogo da Ponte Preta contra o Maringá. Por enquanto a Macaca vai vencendo o placar de 1-0, resultado importante que vai devolvendo o time à liderança do campeonato da Série C. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 26 do segundo tempo em Maringá, segue Maringá 0, Ponte Preta 1. Central da Bola. 53 minutos do segundo tempo nos Estados Unidos. Benfica 1, Di Maria, Chelsea também 1, Rhys James. Futebol Globo CBN. E agora tem falta o time da Ponte para fazer a cobrança, Pio. Lá pelo lado direito, vai levar muito perigo, já tá pronto para cobrar o Jean Dias, mãos na cintura. E a zagueirada da Ponte já tá lá dentro, vai ter, antes disso, mais uma mudança no Maringá, vem pro jogo Cristóvão com a camisa 2, no lugar do Evanderson com a 5 que sentiu. Evanderson 5 foi embora, Cristóvão 2 tá em campo. O Cristóvão que jogou aqui no Guarani, né? Teve uma passagem aqui pro futebol de Campinas com a camisa do Guarani. Falta, Jean Dias pintou cruzamento da grande área, Tony vem pra fazer a defesa. Segura firme, goleirão do time do Maringá para sair jogando em velocidade. Na sequência acabou cometendo a falta ali, o time da Ponte foi esperto para matar o contra-ataque, não deixar o Maringá se assanhar no jogo. Tem pressa o time do Maringá, já sai jogando pela ponta direita, Cristóvão pintou cruzamento da grande área, afasta a marcação, tira Maguinho. O time do Maringá começa a crescer no jogo. Cristóvão para Negueba, para Cristóvão, invadiu grande área, vai pintar o gol, fez a finta, tentou puxar para o pé esquerdo, recupera Wanderson. Recuperação espetacular do camisa 34. Na sequência pediu falta, a arbitragem deu falta do Cristóvão, que acabou de entrar no jogo. Rapaz, vai ser emoção atrás de emoção, hein, Pio? Tava tendo uma tranquilidade para passar pela zaga da Ponte, né? Na jogada do Negueba, pra sorte, o Wanderson chegou na cobertura e afastou o perigo. Depois o próprio Cristóvão cometeu uma falta. O jogo tá parado, vem para fazer agora a cobrança de falta o time da Ponte Preta contra a equipe do Maringá, placar de 1-0 com 28 minutos. 28 minutos é o segundo tempo no estádio Willie Davis. E vai saber o que tá acontecendo aí na torcida, né? Eu achei que era briga, né? mas é o bate-cabeça. É tipo bate-cabeça.
Dá a impressão que é briga, mas não é. Não, a velocidade do soco do rapaz sem camisa, eu pensei assim, ou é brincadeira, ou ele já tomou as 25, e aí perde a velocidade do soco. Seguinte, hein, vamos pra prorrogação, hein, nos Estados Unidos. A saber aí, né, se a gente vai acompanhar ou não a prorrogação. Aqui na CBN também, 1-0 pro time da Ponte Preta. 1-0. Vai vencendo o jogo, por enquanto o time da Ponte, gol marcado pelo Lucas Cândido. Jogo importantíssimo pra Macaca. Pintou cruzamento na grande área, afasta a marcação, tira dali. Bola volta pro Maringá, volta com o Danielzinho, é uma fumaça danada. Danielzinho levantou, toca de cabeça pra fora. Que perigo, que perigo. O Diogo Silva só no golpe de vista agora, hein, Pio? Só no golpe de vista, porque ele não chegaria nessa bola, né? O cabeceio buscando o canto direito do goleirão Ponte Pretano. Ele acompanhou, torceu e depois comemorou que ela saiu. Daqui a pouquinho, 2 mudanças na Ponte, ou uma mudança na Ponte, mas o Elvis, por enquanto, não. 30 minutos. É o segundo tempo. Futebol Globo, CBN Campinas. Pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. A bola volta pro campo de ataque. É do time do Maringá, Danielzinho bateu. Espalma, Diogo Silva. Defesa espetacular. Diogo Silva, o herói da Ponte Preta até aqui, Rafael Pio. A jogada mais bonita do jogo, porque foi o melhor arremate e a melhor defesa. E que defesaça do Diogo Silva, voando nessa bola, porque ela tinha endereço certo. Era o canto esquerdo do goleirão da Ponte. Escanteio lado direito, o próprio Danielzinho cobra. Vem escanteio autorizado, levantamento na grande área, afasta a marcação, tira dali. E agora teremos a alteração no time da Ponte. Vem pro jogo o Bruno Lopes com a 77 no lugar do Jean Dias 7. Jean Dias 7 vai embora, Bruno Lopes 77 vem pro jogo e tá entrando também o Luiz Felipe com a 27 no lugar do Lucas Cândido 25. O Cândido vai embora 25, vem pro jogo o Luiz Felipe 27. Maravilha, são as alterações então no time da Ponte Preta. O Jean Dias principalmente muito cansado, né, Carlão, também ali do lado direito, né, até por conta dessa função de reposição. Sim, né? Fez um bom jogo, um jogo de entrega, um jogo de superação, um jogo tático, né, e que ajudou demais enquanto esteve em campo. Com as alterações, a Ponte não muda a postura dela, né, ela, claro, logicamente muda os nomes. O Bruno Lopes vai tentar ser o jogador de buscar esse contragolpe, de buscar essa escapulida. E o Luiz Felipe, o jogo se encaixa para ele, né? Porque é um gramado pesado, jogo de imposição, um jogo típico de Série C. Então, por isso, ele opta pelo Luiz Felipe. Por enquanto, o Elvis deve ficar aí no banco de reservas, até porque eu acho que o Alberto tá receoso, né? Pô, eu coloco o Elvis, tudo bem, a criatividade eu ganho. Mas o jogo não se oferece para o Elvis, a característica de jogo não se encaixa com o que o Elvis pode oferecer. Então por isso eu acho que o Alberto vai esperar mais um pouquinho, vem a Ponte segurando esse resultado nos minutos finais, aí sim ele pode colocar o camisa 10. Agora o Diogo Silva, pelo amor de Deus, que noite mágica até aqui, que noite fantástica. O Maringá já faz por merecer. Impressionante como esse Danielzinho consegue, né, nesse 1 contra 1, nessa jogada de habilidade, furar o bloqueio defensivo da Ponte. E graças ao Diogo Silva, o Maringá ainda não abriu o marcador dele. 32 minutos do segundo tempo. O Diogo Silva, ele fez 3 defesas espetaculares no jogo. E num nível de Série C, você ter 3 defesas chaves, né? São 3 pontos, né? Caso persista aí o resultado a favor da Ponte. Até aqui na conta dele. São 3 pontos na conta dele. Até aqui a vitória da Ponte na conta dele. Claro, o Lucas Cândido fez o gol, tal, fez uma boa partida, aliás. Agora o Diogo Silva salvou 2 defesas de cinema até aqui. 33 minutos é o segundo tempo. Ponte 1-0 para cima do Maringá. E vai descendo lá pro campo de ataque. O time da Ponte Preta tentou o cruzamento da grande área. Afasta a marcação. Tira dali. O tempo passa, meu cronômetro marca. Você confere na CBN. (33 minutos é o segundo tempo. Você curtido na CBN. Maringá segue. Maringá
0 pro Dogão. Ponte Preta. Gol do Lucas Cândido, 1 pra Macaca. Central da Bola. Bola rolando na prorrogação nos Estados Unidos. Benfica 1, Chelsea 1. Quem passar pega o Palmeiras nas quartas de final. Futebol Globo CBN. 33:30 é o segundo tempo. Daqui a pouco também registrando aqui a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Tem mensagem chegando aqui no 998699070. 998699070. A Ponte vai conquistando uma vitória importantíssima contra o adversário chato. Falta, levantamento da grande área. Sérgio Rafael de primeira, a bola vai pra fora. Tentou pegar de primeira, não é a dele ali, o Sérgio Rafael, mas se aventurou no ataque. Se aventurou e o mais importante, né? Mantendo a Ponte lá na frente. Só que ela foi à direita do goleiro Tony, tiro de meta já cobrado. Bruno Lopes tenta sair jogando pro time da Ponte, perde a bola, volta para Negueba pro time do Maringá na metade do campo contra a marcação do Maguinho. Negueba levou a melhor, escapou do primeiro, escapou do segundo, ainda ele, Negueba, ninguém para, o homem afasta a defesa da Ponte, tira Wanderson. Um dos principais jogadores da defesa, o Wanderson, tá ganhando todas ali por baixo. 34 do segundo tempo, 1-0. É pressão do Maringá. Essa reta final vai ser ataque contra a defesa. Vem Maringá para ataque, tentativa do toque ali para Negueba, afasta, a marcação tira. Ponte Preta tenta pegar o contra-ataque com Bruno Lopes, chegou na bola. Ainda ele, Bruno Lopes com Gé, na ponta direita, Gé quem domina. Ele ganha tempo, espera o companheiro, Gé vai no corpo, ganhou na base da velocidade, faz a finta, deixou o marcador no chão, pisou na bola. Chegou travando ali também o defensor do time do Maringá, foi bem agora na recuperação, Bulga, camisa 14, se recupera para o time do Maringá, já trabalha ali com Júlio Rodrigues. Júlio Rodrigues para Negueba, inverteu da esquerda para a direita, para a chegada do time ofensivo, agora pela ponta direita vai pintar a bola da grande área, tentativa ali da enfiada de bola. Com Rafinha, número 22, antecipou a defesa da Ponte, ela volta ainda para o time do Maringá. Maringá domina com Vinícius para Rafinha pela ponta direita. Rafinha vai tentar o cruzamento contra a marcação do primeiro, o Everton Brito diminui o espaço dele ali, ele procura espaço ainda no campo de ataque, o time do Maringá, a bola chega no Negueba, do outro lado vai girando bola, o Valentim tá pedindo para a Ponte apertar na marcação, é o momento do Maringá, Negueba, pintou cruzamento nas mãos do Diogo Silva, vem para fazer a defesa com toda a tranquilidade do mundo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na CBN. 35 minutos, 35 é o segundo tempo, em Maringá segue. Maringá! 0 pro Dogão. Ponte Preta! 1 pra Macaca. Central da Bola. Pela Série C do Campeonato Brasileiro, mais cedo deu Guarani contra o CSA. Guarani venceu. Placar de 1-0, gol marcado pelo Bruno Santos. Futebol Globo CBN. Maringá vem pro campo de ataque, domina, sai jogando por dentro ali. O Danielzinho tentou fazer a finta para cima do primeiro, recebeu a falta, a bola voltou para Negueba, a arbitragem deu sequência. Chega a bola ali agora com Bulga. A Bulga para Negueba. A Negueba do lado esquerdo, contra a marcação de dois jogadores. O Léo Oliveira tá pertinho dele. Ameaçou o cruzamento, Negueba fez o passe, enrolou, trabalhou atrás para Cristóvão para Rafinha. Rafinha pode levantar na boca do gol, o cruzamento nas mãos do Diogo Silva. Vem para mais uma defesa, o goleirão da Macaca segura firme. Tem que valorizar agora uns minutinhos aí pro time da Ponte, né, Pio? Tem que dar aquela segurada, né? 36, a Ponte vencendo 1-0. Negueba ergueu os braços, reclamou um pouco, queria essa bola um pouquinho mais aberta, mas ela foi direto nas mãos do goleiro Diogo Silva, que já repôs em jogo. 1-0 Ponte. E vem pro campo de ataque agora, sai jogando com Gé. Gé dominou contra a marcação do primeiro, sempre com o braço aberto. Ele é chato também, o Gé não é fácil de marcar não. Então chega pra lá ali em cima do Negueba, ainda mais na Série C, né, Carlão, que não tem VAR. Às vezes rola isso. E o Gé vai ser fundamental nestes minutos finais, até para ele segurar a bola no campo ofensivo, dar um desafogo para a defesa. Ó o Maringá aí! Domina Maringá, domina com Vinícius, tentou cruzamento, foi forte demais. Muito forte, não conseguiu nada agora o Maringá no campo de ataque. 37 minutos. Torcedor ali, Carlão, roendo as unhas, preocupado, ansioso, porque o resultado é muito importante pra Ponte, mas tem muito jogo pela frente. Tem muito jogo, Júlio, tem muito jogo, não adianta ficar só celebrando 1-0, não, a Ponte ela precisa atacar, ela precisa machucar também o adversário, dar esse famoso desafogo pra defesa, buscar esse contragolpe, claro. Vai ser muito pressionada, né? E marcar as principais peças. Maranhão entrou zerado fisicamente, é um cara que leva perigo, e principalmente o Danielzinho, que é o cara do drible. Então toma cuidado, evitar as faltas, de repente um pênalti aí também, porque o Danielzinho mostra que tem muita qualidade, muita velocidade, e a defesa da Ponte tem que estar atenta. Lembrando que a Ponte chegando a 20 pontos nesse momento, reassumindo a liderança. E a bola volta pro time da Ponte Preta lá pelo campo de defesa, tentou sair jogando a Macaca.
Não conseguiu ali a jogada agora com o Everton Brito. 38 minutos é o segundo tempo. 1-0 para o time da Ponte, marcado pelo Lucas Cândido. No começo do segundo tempo ele arriscou de fora da área. A bola desviou no meio do caminho, matou o goleiro Tony. Foi um resultado muito importante. Fez o gol de um resultado muito importante até aqui para o time da Macaca. 1-0 para o time da Ponte, que tem falta. É o Lelkovic, né, Pio? É o Lelkovic lá pelo lado esquerdo, é de longe, só que vai todo mundo pra área e vem cruzamento aí. Pintou, levantamento da grande área, afasta a marcação do time do Maringá. A bola volta pra Ponte, Léo Oliveira já cava lá no campo de ataque nas mãos do goleiro Tony. 39 minutos, Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar, aqui tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Domínio é da Ponte pelo campo de defesa. Wanderson tenta o lançamento para Gé. Gé tenta fazer o pivô. A bola bate na marcação, bate no Gé, se perde em lateral, arremesso está marcado. É lateral pro time do Maringá. Esse cabelo do Gé aí, cara, tô começando a dar razão pro Lupe, hein? Muito estranho, né? Gé, grande Gé do Palio. E ele tá raspando, isso é estilo, porque ele tá raspando aqui, embaixo aqui. Isso aí dá um trabalhão fazendo. Deixando alto em cima. Eu entendo muito. Rapaz do céu. Vem pro campo de ataque o time do Maringá, bola solta com Buga. Buga dominou, entregou pela ponta direita. É pra chegada agora do Rafinha. Cristóvão aparece para fazer um 2. Rafinha segura, entrega a bola com Buga mais uma vez. Pertinho dele, Max Miller. Todo o Maringá se manda no ataque. Max Miller errou o passe. Contra-ataque da Ponte. Everton Brito trabalhou com o Gé, tá no mano a mano, Gé. Tá no mano a mano, Gé. Ele contra o Ronald. Gé dominou, fez a fita. Ronald. Que leitura agora do zagueiro do time do Maringá. Perfeito no bote. Mas o rebote ainda da Ponte. Agora vai controlar o relógio. Lelkovic domina 40 minutos do segundo tempo. Troca passe do time da Ponte. O Maringá deu uma cansada. Agora o time da Ponte tenta deixar o tempo passar. Lançamento para Everton Brito. Pela ponta, aliás, para Bruno Lopes. Bruno Lopes domina pela ponta direita, pintou. Cruzamento da grande área nas mãos do goleiro Tony. Tony tem pressa. Já manda a bola lá pro campo de ataque na direção do Danielzinho. Foi puxado, ficou pedindo falta ali também o Maranhão. A arbitragem manda seguir. A bola fica para Wanderson no sistema defensivo. Rola a bola, entrega com Léo Oliveira. Léo Oliveira de primeira. Bom passe para Bruno Lopes, para Everton Brito, para Gé, tocou pra trás, Gé dominou, faz a finta pro show, pro pé esquerdo, vai bater pro gol, bateu cruzado, encaixa, Tony. Eu não sei se foi o gramado ou o Everton Brito, mas não pode perder um 2 contra 1, hein, Pio? Ah, não pode, e esse passe tinha que ter sido um pouco mais na frente, né, pro Gé chegar batendo. O passe pra ele veio mais atrás, quando ele teve que recuar um pouquinho, aí a zaga do Maringá já chegou se recuperando. Vai mudar a Ponte. Mais uma alteração, foi a última do Gé, hein? Ele vai embora com a 9 para a entrada do Diego Tavares, 35. Diego Tavares, 35, tá em campo, vai embora o Gé com a 9. Muito bem, Gé então deixando o campo. O Diego Tavares, experiente, né, Carlão, também. Vai entrar para ajudar o sistema ofensivo da Ponte, Carlão. É um cara para segurar a bola, para dar o desafogo, né? Para tentar ter aí uma escapulida, fazer essa transição, contra-golpe final, para que a Ponte respire um pouquinho e consiga segurar esse placar. Agora, quando você chamou a atenção o Everton Brito e o gramado, eu acho que os dois, eu acho que faltou ali um pouco de qualidade do Everton Brito em dar esse passe no tempo pro Gé, mas o gramado também atrapalhou, perdeu tempo, né? Era jogo para matar, ou era uma jogada para matar, para fazer o segundo gol. Então, alteração sendo processada, Diego Tavares já no campo, bem reforçando o time da Ponte aí no jogo. Já tomou cartão ainda, só confirmando, né, Pio, na saída do campo. Isso, né? Exatamente, na saída demorou, deu aquela segurada, camisa 9 da Ponte amarelada. E vem Maringá pro campo de ataque, falta! Uma falta que assim, ó, por centímetros não vira pênalti, Pio. Tanto que vem o cartão amarelo, tá pintando pro Lelkovic. E é aquela coisa, que a falta foi cometida fora da área e o atleta cai dentro da área, né? Então, tamanho o perigo, foi a um passo, a um pé da entrada da grande área. Se tivesse VAR, ia. Que coisa, hein? É uma falta muito difícil de entender onde ela acontece, de fato. Porque é no limite da linha. Até tive a impressão de linha, tá, Pio? Mas é muito difícil. Eu tive essa impressão também, da câmera de baixo. Não dá pra condenar o árbitro, não. É lance que precisa de VAR, traçar linhas e tudo mais.
Levantamento, falta cobrada para o time do Maringá. O toque de cabeça, a bola vai para fora. Bola desviada pelo time da Ponte. Escanteio para o Maringá que tem pressa, Pio. E o Negueba vem para cobrança. 43 minutos do segundo tempo. Se segura a Ponte. Negueba pintou cruzamento na grande área. Afasta, a defesa tira. A bola voltou, chute cruzado. Tá viva na grande área. Negueba pegou o rebote. Pé direito na bola, ajeitou. Tentou novo cruzamento. Sobe de cabeça Emerson. Vem para fazer o corte. Afasta o perigo, tira dali. A bola volta para o time da Ponte Preta na metade do campo. O Emerson tá pedindo ali, o Luiz Felipe, aliás, tá pedindo ali pro árbitro não marcar a falta, mas quem tá assinalando a falta é o Bandeira. Falta do Luiz Felipe, 27 na Ponte, Pio. Exatamente, o Bandeira. E por isso vai todo mundo pra cima do Bandeira, a reclamação, mas a falta foi marcada e vai ser lançada lá dentro da área mais uma vez, porque a falta cometida em cima do camisa... Nossa senhora, e foi mesmo, hein? Pra cima do camisa 22 do Maringá, que é o Rafinha. Falar um negócio pra você, hoje a Ponte tem que agradecer de não ter VAR. E o Luiz Felipe amarelo pra ele, camisa 27, talvez a cor do cartão, se tivesse o VAR, seria outra. E a Ponte, olha, hoje era mais um jogo daqueles, assim, ó, cartão vermelho pra Ponte. Tá acontecendo muito. Não pode acontecer tanto não, dessa vez acho que a arbitragem até pegou leve ali com o Luiz Felipe. 44 do segundo tempo, falta marcada para o time do Maringá. O Maringá não desiste do empate, a Ponte se segura de qualquer jeito. E agora o árbitro vai lá conversar com alguém no banco de reservas do Maringá, a saber se do Maringá, parece que sim. Algum jogador lá que tem que levantar, diz que é você, não sei o que, voltou agora para a cobrança da falta. 45 do segundo tempo, estamos a critério do professor. Estamos a critério do árbitro, é ele quem define quanto teremos de acréscimo. Negueba, autorizado, levantamento na primeira trave, sobe de cabeça, a defesa da Ponte, rasga, rebote do Negueba, novo cruzamento, afasta, tira Léo Oliveira. 45. 6. Vamos até 51 minutos, pressão do time do Maringá. Vem Luiz Felipe para fazer o corte pro time da Ponte, a arbitragem mandou seguir, pintou cruzamento, toca de cabeça, Diogo Silva. Agarra, segura firme, Rafael Pio. E a bola cruzada lá do lado esquerdo do Vinícius Amaral, chegou por ali já na pequena área, e aí bela defesa do Diogo Silva, seguro mais uma vez o goleiro Ponte Pretano. 6 de acréscimo e aquela pressão que tá parecendo do Benfica pra cima do Chelsea. Exatamente. Futebol Globo CBN Campinas, pode ligar que tem jogo. Entender de saúde é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você é saber que saúde vai além. Unimed Campinas, entende você como ninguém. A bola volta pro campo de ataque do time da Ponte Preta, mas agora falta do Maringá, né? Matou o contra-ataque agora o camisa 3 e vai receber o cartão amarelo, Pio. Vai receber o cartão, zagueirão Ronald Carvalho, o capitão do time do Maringá, porque parou o contra-ataque do time Ponte Preta. Carlão de Freitas, 46, agora faltando 5 para acabar. São 5 minutos para confirmar o que seria uma vitória importante para recuperar a confiança e dar tranquilidade também para Alberto Valentim, Carlão. A vitória ainda não está garantida, né? A Ponte se encaminha para comemorar os 3 pontos, mas ainda corre riscos, né? Aquela coisa, evitar essas faltas laterais, evitar esses cartões bobos, né? Às vezes a Ponte está com a posse de bola, como estava no lance do Luiz Felipe, ele protagonizou aí um lance bizonho que deu perigo, né? Favorável aí ao Maringá. Então é ter tranquilidade, quando estiver com a posse lá na frente, segurar, reter o máximo essa bola para dar um descanso para a zaga, porque olha, o que esses caras trabalharam hoje, o que eles estão trabalhando, principalmente o Diogo Silva, é uma enormidade. Muito bem, agora são 47 minutos do segundo tempo, faltando aí 5 minutos para acabar esse jogo. Será um resultado importante para a Ponte se conseguir segurar essa vitória. Resultado para dar tranquilidade para o técnico Alberto Valentim. E vem Ponte para o campo de ataque. Bruno Lopes lançado, tentou ali apostando corrida com o zagueiro, ganhou lateral. Lateral importante aí para o time da Ponte, vai ganhar mais uns minutinhos aí. O time da Macaca no campo de ataque. Terminou o primeiro tempo da prorrogação aí nos Estados Unidos, Benfica 1, Chelsea 1. Você vai conferir o segundo tempo da prorrogação e também, se necessário, os pênaltis. Logo depois de Ponte Preta e Maringá aqui no Futebol CBN. Começamos lá nos Estados Unidos, tivemos um hiato, que é o jogo da Ponte, vamos fechar. Não, eles pararam pro jogo da Ponte. Que coisa de maluco, cara. Vamos acompanhar a Macaca lá, depois a gente volta.
E detalhe, o jogo lá já tava quase acabando, já tava com 40 4 pra começou acabar. aqui. É brincadeira, que coisa de maluca. Essa paralisação, eu acho que ano que vem os caras vão rever isso. Meu Deus. Eu acho que a solução vai ser priorizar os estádios cobertos. Cobertos, né? Pode Aí ser. Acho que já facilita bastante. México e Canadá não vai ter esse problema. Então aí é só mexer com os estádios cobertos que vai dar tudo certo. 48:30, vamos até 51, faltando 3 minutos pra acabar. Maringá se lança todo para ataque. Goleiro Tony tá partido lá para ataque, hein? Goleiro Tony tá partido para ataque. Ninguém segura ele. Lá vem Tony, faz o lançamento na direção do Danielzinho. Sobe de cabeça, não consegue direcionar. O time da Ponte não consegue ficar com a segunda bola, mas bateu na canela do jogador do Maringá. Lateral agora pro time do Maringá fazer a cobrança. O Maringá que vai perdendo a primeira dentro de casa, hein? Tá patinando, né, Júlio? Não vence a 6 jogos, agora 7. Caindo a invencibilidade do Maringá dentro de casa. Olha o que a Ponte vai fazendo, hein? Aproveita, e é justamente assim que tem que ser. Aproveitar sempre o momento ruim do time adversário. Até porque a Ponte não pode mais negociar com tropeços depois de perder 2 em casa, empatar 1 nos últimos 3 jogos como mandante, né? Os pontos perdidos no Moisés Zucarelli podem fazer muita falta no time da Ponte. Agora a cobrança do lateral, mais uma falta. Vai ganhando minutos, segundos preciosos a Ponte, Rafael Pio. O Júlio Rodrigues cometeu a falta, nem foi assim uma grande falta em cima do Maguinho, mas ele aproveita e faz toda uma cena até para ganhar segundos importantíssimos. 50 minutos do segundo tempo, 1 minuto para acabar o jogo. Ponte Preta 1, Maringá 0. Vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta. Tenta ganhar tempo ali na metade do campo. O Maringá foi obrigado a rasgar. Afasta a marcação para a volta. Se ficar ali nas mãos do Diogo Silva, mais negócio. Consegue o Diogo Silva. Reclama de um pisão ali, foi sem querer. Ele diz que tá tudo bem, faz sinal de positivo, mas tá valendo pro Diogo Silva. Tá valendo aí os segundos, né? A arbitragem deu a falta. Melhor pra Ponte. Falta marcada para cima do Diogo Silva. 50 minutos é o segundo tempo. 1-0 pra Ponte contra o Maringá. Vai acabar o jogo. A Ponte vai conseguindo uma vitória importante para voltar à ponta. Para voltar à liderança da Série C do Campeonato Brasileiro. Carlão de Freitas, vitória maiúscula da Ponte, Carlão. Vitória importante, muito a atuação do Diogo Silva, né? Um monstro de goleiro nesta partida, fez 2, 3 defesas importantíssimas e que estão garantindo aí uma vitória importante para a Ponte, para jogar um pouco de água na fervura, para ter um pouco mais de tranquilidade, principalmente nos jogos fora de casa e retomar a liderança. 50 minutos do segundo tempo, vai acabar o jogo, o time da Ponte pedindo o fim do jogo, apita o árbitro! Termina em Maringá! Maringá! 0 pro Dogão! 1 pra Ponte Preta! Júlio Nascimento. Vitória maiúscula da Ponte. Rafael Pio, seu destaque final. Macaca que volta a campo sábado que vem no Moisés Lucarelli. Olha que beleza, 19h30, horário bom da Macaca contra o Tom Bense, Juliano. Grande abraço, Rafael Pio, Julião. Carlão de Freitas. A gente repercute tudo na segunda-feira. Grande vitória da Ponte. Vitória importante, uma vitória para dar tranquilidade, jogar um pouco de água na fervura no ambiente que já parecia estar pesado no Moisés Lucarelli e agora corrigir aí para a Ponte retomar aí um bom caminho dentro da Série C. Um intervalinho rápido, muito rápido. E depois, o segundo tempo da prorrogação de Chelsea e Benfica tá 1-1 nos Estados Unidos. Futebol do CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. A Unimed Campinas entende que consultar seu médico ajuda a cuidar da saúde. Mas tem outras coisas que também fazem isso. E junto, fortalece o coração. Ter um pet reduz os sintomas de depressão. Entender de medicina é oferecer atendimento humanizado e tecnologia em exames. Entender você e sua empresa é saber que saúde vai além. Unimed Campinas. Entende você como ninguém. PSD, senadora Elisiane Gama.
É urgente termos mais mulheres na política. O Brasil ocupa uma baixíssima posição no ranking mundial. Isso precisa mudar. Eu tenho orgulho de estar no PSD. Aqui nós somos incentivados a transformar a vida das pessoas com educação e geração de renda. Se você é uma mulher trabalhadora, junte-se a nós, felice ao PSD. Venha para o PSD. Futebol, como CBN.